anafilaxia. A anafilaxia, 90% das anafilaxias, eu acho que até 95% delas, vai ter a hipersensibilidade do tipo 1 envolvido. Vai ter a IgE envolvida. O anticorpo do tipo E. A IgE, eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Então esqueçam hoje as hipersensibilidades tipo 2 e 3, que normalmente são patologias relacionadas à especialidade da reumatologia, e a hipersensibilidade tipo 4, que normalmente são patologias da dermatologia, da imunologia, da hematologia e um pouco da reumato também. Tá? Então esqueçam essas hoje, para a gente poder ir falando da hipersensibilidade tipo 1. Então, primeiro, o que é um nome? Hipersensibilidade. Hiper é qualquer coisa que seja em excesso. Sensibilidade, qualquer coisa que você gere em uma sensibilidade em excesso, que você não deveria ter e você se sensibilizou aquilo. Então eu vou fazer algo aumentar que eu sou sensível. Ah, por exemplo, por que alguém tem anafilaxia a camarão? Ah, mas eu como camarão e não tenho. Por que meu paciente come camarão e tem? Porque ele fez uma hipersensibilidade ao camarão. Bom, então hipersensibilidade é uma reação em excesso do seu sistema imunológico no momento que não era necessário. Uma reação que não deveria ser uma reação. Deveria comer camarão e não tem problema nenhum. Crianças que têm reação ao leite de vaca deveriam tomar o leite de vaca e não tem problema algum. Por quê? É uma proteína que não faz mal algum para o nosso organismo. Então, logo, o paciente não deveria ter aquela reação. Mas o sistema imunológico dele acredita que aquilo é algo ruim e esse algo ruim ele vai reagir. Então, pontos que vocês devem saber até agora nessa informação. Hipersensibilidade do tipo 1. O anticorpo que gera a hipersensibilidade tipo 1 é o tipo IgE, tá? O E, a IgE foi descoberta em 1969 e esse E vem de eritema, porque vermelho, vermelhidão. A principal lesão que vocês vão ver, tanto na anafilaxia quanto na próxima aula que a gente vai conversar, é a urticária. A urticária parece muito uma picada de mosquito. É uma lesão eritêmato, ou seja, vermelha, papulosa ou eritêmato edematosa. Ela faz um alto relevo, que o paciente chama, e avermelhado, roça muito e fica avermelhado. Então esse é de eritema. Lembra que eu falo para vocês lá nos primeiros anos da anatomia? A diferença entre eritema e hiperemia? Eritema é a pele vermelha. Hiperemia, hiper, aumento. Emia é sangue, aumento de sangue numa mucosa. Então, quando a mucosa fica vermelha, hiperemia. A pele fica vermelha, eritema. A IgE vai estar relacionada a essa parte aqui, o nome dela veio de eritema. Principal célula da reação de hipersensibilidade tipo 1, a célula mastocitária, mastócito. O mastócito, quando ele é estimulado pela IgE, ele vai liberar a histamina. E aí a histamina é que vai dar os sintomas da anafilaxia, vai dar os sintomas da rinite alérgica, vai dar os sintomas parciais, não todos, da asma, vai dar alguns sintomas na dermatite atópica, então vai dar vários sintomas dentro da alergia e imunologia. Então, o mastócito é o primo distante do basófilo que vocês veem no hemograma. Só que o basófilo no sangue, o mastócito está no tecido. Tem mastócito no sangue e basófilo no tecido. Cada um mora no seu lugar e cada um vai atuar numa região diferente. Então, hipersensibilidade tipo 1, esse é um quadrinho feito pelo professor Pickler, um professor austríaco que trabalha na Suíça. E que ele descreveu essas variações aqui da hipersensibilidade tipo 4, que a gente não vai conversar hoje. Depois vai ter um dia para a gente conversar só sobre isso. Então, informação até agora, hipersensibilidade tipo 1 e quais são as células. Aqui fica interessante. Vou botar num quadro branco para eu poder desenhar para vocês poderem entender. Vocês entenderam até agora que é a hipersensibilidade do tipo 1, que é a doença que a gente vai conversar. Agora, como que surge a hipersensibilidade tipo 1? Olha para cá, não olha para lá não. Como que acontece a hipersensibilidade tipo 1? Como que vocês veem ela no dia a dia? Como é que ela vai surgir para vocês? Não vou soltar uma. Como é que ela vê para vocês e vai surgir para vocês e como que o paciente vai sensibilizar? Primeiro, a ideia é bicho. Quando eu falo bicho, eu estou falando de seres de proteína aumentada que entram na gente. Então, vírus, bactéria, protozoário, euminto, vermes de uma forma geral, o seu sistema imunológico vai ter uma via para cada um deles. Certo? Ok. Quais são a primeira coisa para vocês poderem entender em relação à hipersensibilidade?
Quais são os anticorpos que a gente tem? Quais são os tipos de anticorpo que a gente tem? As imunoglobulinas. IgE, mas tem duas que são mais conhecidas, que a E foi o que eu falei. IgM e IgG. E por último, a gente tem outras duas que o pessoal esquece. IgA e a IgD. Porque a IgD é muito mais um receptor, mas hoje em dia a gente já tem visto mais funções para ela. Quais são as funções básicas? Por exemplo, vou começar de uma mais tranquila para as outras. Da IgA. Onde que a IgA fica? Na mucosa, tá? Então, do nariz, da boca até o ânus, mucosa. A IgM, qual é a função básica dela que a gente grava e todo mundo lembra de imunologia básica? Primeira resposta. É a primeira resposta que você tem da fase adaptativa. Então, a primeira imunoglobulina que surge é a IgM. Depois da IgM vai ter uma outra que vai surgir depois da IgM, que é, vocês viram muito agora na pandemia, que quando você toma vacina você acaba produzindo, que qual é? A IgG. Então a IgG é a segunda a surgir depois da IgM e é normalmente a de memória. Ok? A IgE, vocês viram que é da hipersensibilidade tipo 1. Mas qual é a função da IgE? Se a hipersensibilidade é algo de uma reação em excesso, que eu não deveria ter, a IgE deve ter uma função fisiológica, né? Porque se ela não tivesse uma função fisiológica, quem não é alérgico nem teria ela. Mas quem não é alérgico também tem IgE no sangue. Qual é a função fisiológica da IgE? Contra o quê? Contra eumintos. A função da IgE é a proteção contra os eumintos. A IgM e a IgG a gente vai ter contra vírus, contra bactéria, contra protozoários, contra fungos também. A IgA, ela é muito mais inespecífica, ela vai acabar ficando na mucosa por uma defesa generalista. Mas a gente pode ter uma IgA específica também contra esse grupo. Como hoje a gente vai falar da IgE, e para não confundir muito a cabeça de vocês, eu vou ficar só dentro desse grupo aqui, da IgE e dos eumintos. O restante a gente pode conversar numa outra vez. Certo? Cadê o guardador aqui? É a borracha ali, Então, onde é que tá a borracha? Aqui, ó. Aqui. Esse que você colocou à esquerda, É o primeiro, de ver se era tipo 1. Beleza. Ok. Se ela é pré-euminto, euminto é um bicho pequeno ou um bicho grande? Grande. Já viram um asca? Desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Já viram a tênia? São gigantes. Vocês têm alguma célula do sistema imunológico de vocês que consiga fagocitar o euminto? Comer um euminto? Não. Se tem alguma célula do sistema imunológico de vocês que consiga, sei lá, bater no euminto de outra forma? Tem uma. Quando a gente olha lá no hemograma, quais são as células que a gente tem lá? Leucócito é tudo. Hemácias, leucócitos e plaquetas. Beleza. Dos leucócitos, quais são as que a gente tem lá? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos e linfócitos. Quais desses vocês acham que estaria mais indicado para lutar contra um euminto? Eosinófilo. Só que de uma forma geral, nas profissões na área da saúde, na medicina, a gente vê assim, putz, eosinofilia é igual a euminto, a parasita, e acabou. E o povo acha que é só isso que o eosinófilo funciona. Cara, o eosinófilo não é isso. O eosinófilo ele também tem essa função. Na parte fisiológica que eu vou mostrar para vocês, ele é o nosso principal guerreiro contra eumintos. Sim. Por quê? Vamos dizer que aqui seja uma mucosa da sua boca, uma mucosa intestinal, uma mucosa de qualquer via. Surgiu aqui o euminto. E aí o euminto entrou em você, ou por ovo, ou em um tamanho de um verme já. Quando ele entra, quem vai pegar parte da estrutura da superfície dele para poder começar o processo imunológico? Qual é a célula? Tem que saber imunologia básica para entender a doença. Senão vocês sempre vão fazer correlação com qualquer coisa. Como a gente vê normalmente os pacientes falarem. O médico, o enfermeiro, o próprio paciente, alguém fez uma correlação de qualquer coisa e falou para ele que ele era alérgico àquilo. Só que tem coisa que não vai fazer sentido. Vocês precisam entender quem é a célula que vai pegar um pedacinho desse euminto para poder começar
na cadeia de defesa imunológica? É um fagócito, só que não é o monócito, a célula dendrítica. Então a célula dendrítica, que na pele, por exemplo, são as células de Langer, a gente tem um nome para cada uma delas, ela é um fagócito. Só que ela é um fagócito que vai pegar um pedacinho desse euminto, um pedacinho desse bicho, e vai levar adiante. Ela é a célula apresentadora de antígeno, ou célula dendrítica, como vocês queiram chamar, dependendo do local. Ela pegou aqui esse pedacinho do euminto. Ela pega uma proteína, normalmente, de superfície do euminto, ou do vírus, ou da bactéria, que seja fundamental para aquele bicho. Por exemplo, o Covid. Qual era a principal forma que a gente gerava de defesa contra ele? Contra a coroa dele. Porque a coroa tinha pouca mutação contra outros vírus, e normalmente era fácil o teu corpo depois produzir um anticorpo contra a coisa que é comum no bicho. Então, pega um pedacinho da parte superficial do bicho, do verme, e vai mostrar adiante para alguém para começar a nossa defesa. Para onde que ela leva e para quem que ela apresenta isso aqui, essa célula dendrítica? Chega no linfonodo e vai apresentar para quem? Linfócito. Que tipo de linfócito? Linfócito T. Qual o tipo de T? TCD4. O CD8 ele já é uma parte mais avançada dessa defesa. Tá? E o que significa CD4 e por que eu boto esse positivo? É porque ele tem uma estrutura, um receptor, que se chama CD4 e positivo porque está presente nele. Tá? Ele apresentou para o CD4, só que esse TCD4 a gente vai chamar ele de naive. Por que naive ou por que virgem? Porque nunca apresentaram nada para ele. Ele está lá, mas ninguém nunca apresentou para ele esse bicho aqui. Aí a célula dendrítica apresentou para ele. O que ele vai fazer para poder começar, para continuar essa defesa? Só que antes da expansão clonal ele tem que mudar de forma. Quais são os tipos de linfócito que a gente tem na continuação da defesa? Para vocês gravarem, que depois a gente pode fazer uma aula só de cada um deles. Quando o linfócito ele se transforma para poder começar a defesa, ele se transforma no que a gente chama de helper. E aí a gente normalmente bota só o Hzinho, né? Então se ele for TH1, ele normalmente é contra vírus e bactérias intracelulares. Se ele for TH2, ele normalmente é contra vermes, eumintos. Se ele for TH17 ou 22, ele normalmente é contra bactérias extracelulares. Fungos e protozoários também vão estar aqui. Ok? Ok. Então, qual desses três vocês acham que esse CD4 vai se transformar? No TH2. Então, ele vira igualzinho, ele é a mesma coisa, só que ele agora é um TH2. Ele agora tem a capacidade de produzir citocinas que sejam próprias para defesa contra esse euminto que ele teve contato. Certo? Ok? Então, o euminto, a célula dendrítica pega um pedacinho dele, leva até o linfonodo, apresenta para um CD4 naive, que ele é virgem, ele nunca viu esse bicho. Esse CD4 naive se transforma em TH2. Por quê? Porque o peso molecular desse verme é alto, porque a proteína dele é uma proteína muito complexa, um aminoácido muito complexo, porque o ambiente, quando um verme entra, fica mais propício para poder você se transformar em TH2, porque as células epiteliais começam a liberar citocinas para que esse CD4 se transforme em TH2. Então, várias coisas, não é uma coisa só, várias coisas começam a estimular o teu corpo a virar esse CD4 em TH2. Porque o TH2 vai começar a liberar citocinas para estimular o eosinófilo. A principal citocina do eosinófilo, que vai estimular o eosinófilo, é IL-5, interleucina 5. Aí, esse TH2 aumentou muito a proliferação, que vocês falaram para mim. O eosinófilo vai aumentar mais ainda, vai fazer proliferação. O eosinófilo vai chegar lá direto, vai matar o euminto? Tá faltando alguma coisa aqui no caminho que a gente já conversou. Comecei falando da hipersensibilidade, não foi? Hipersensibilidade tipo 1.
Qual era o anticorpo da hipersensibilidade tipo 1? IgE. Eu falei de alguma coisa que produziu IgE até agora? Não. Então quem produz anticorpo? Linfócito B. O linfócito B, que normalmente os linfócitos B, para se transformarem em plasmócitos, eles precisam dessa ativação e eles são produtores de IgM. O linfócito B basicamente vai produzir IgM. O que acontece? O TH2 vai mandar interleucina para o B e vai falar assim, começa a produzir IgE. Aí ele começa a produzir IgE, ele para de produzir IgM e começa a produzir IgE. Ok? Ok. Essa IgE vai ficar solta por aí. Ele vai começar a produzir. Ele vai começar a produzir. Produzir IgE. Aí tem um euminto aqui. Bem grande para vocês poderem ver bem ele. A IgE produzindo, ela vem e gruda nas proteínas específicas desse euminto, que a célula dendrítica tinha fagocitado um pedacinho dela lá atrás. Então, a célula dendrítica passou a informação para o CD4 se transformou em TH2 mandou essa informação para o B fez uma IgE específica para esse euminto. A IgE específica, guardem essa informação, a IgE específica para o euminto, achou o euminto e caiu na superfície dele, grudou nele. Como é que um anticorpo atua? Para que serve um anticorpo? Normalmente a gente usa a imunoglobulina como sinônimo de anticorpo, e o anticorpo como sinônimo de imunoglobulina. E falamos assim, ah não, você agora tem anticorpos. Mas a gente imagina como se fosse anticorpo, um monte de gente de fuzil dando tiro no bicho. Como é que é? A coisa que vocês viram precisa de uma conversa, né? Função dos anticorpos. Quais são as funções dos anticorpos? Mas eu vou falar, tem que saber isso tudo para saber de anafilaxia? Para não fazer cagada depois. Para ativar algo. Então ele pode ativar. Ele pode fazer opsonização. O que significa opsonização? Para quem está tendo aula de imunologia básica, vai ser bom essa revisão aqui. O que significa opsonização? Fagocitose. Facilitar a fagocitose. Então facilita a fagocitose. Facilitou a fagocitose, primeira coisa. Mas o ozonófilo ele vai fazer fagocitose de um euminto desse tamanho? Não, então aqui não vai funcionar essa função. Beleza, me dá outra função do anticorpo, da imunoglobulina. Sistema do complemento. Sistema do complemento porque são proteínas que são soltas, produzidas pelo nosso fígado e pelos macrófagos, estão soltas. Elas sim. Se o sistema do complemento cair aqui, qual é a base? Uma aula gigante só do sistema do complemento, para vocês entenderem. O sistema do complemento são uma série de proteínas que vão ser ativadas pelo anticorpo. Uma das vias, a via clássica é assim. Ativa o anticorpo, o sistema do complemento, e eles fazem normalmente uns canos na estrutura do bicho, do verme, da bactéria, e a água entra no bicho. O líquido extracelular entra no bicho e o bicho morre, explode. Então, o sistema do complemento é para isso. Isso é uma das funções do sistema do complemento. Beleza. Outra função do anticorpo, a imunoglobulina. Além do sistema do complemento e opsonização. Uma básica que funciona muito bem para os vírus. Neutralização. Então, neutralização. Vamos usar o exemplo do Covid. Não estou falando que IgE é para o Covid, hein? Pelo amor de Deus. Mas o Covid, você faz uma IgG contra o Covid, ele tem a coroa aqui dele. A IgG gruda na coroa, aquela coroa vai continuar funcionando? Nunca mais ela funciona, ele não consegue usar aquela coroa para entrar na tua célula, você neutralizou ele. Como se jogasse um balde d'água numa fogueira, você bloqueia ele. E pronto. E por último, existe uma função chamada ADCC. Significa o quê? Citotoxicidade, presta atenção na frase. Citotoxicidade dependente de anticorpo. Citotoxicidade dependente de anticorpo. Então vamos à sequência.
O eosinófilo, ele vai estar neutralizando o euminto? Não, porque eu falei que neutralizar seria grudar aqui e o próprio anticorpo fazer essa neutralização. O sistema do complemento pode atuar em cima do euminto? Pode criar esses canais, mas difícil de matar o euminto. Opsonização, alguém vai fagocitar o euminto? Não. ADCC, citotoxicidade dependente de anticorpo. É uma das funções que o eosinófilo vai fazer aqui. Citotoxicidade, separa as palavras. Cito significa o quê? Célula. Toxicidade significa o quê? Tóxico, algo que é ruim, substância ruim. Então vai ser tóxico para a célula. É uma citotoxicidade dependente do quê? Do anticorpo. Então tem um anticorpo específico. Aquele anticorpo específico gruda no bicho. Grudou no bicho. O eosinófilo vai vir, vai chegar próximo daquele local, vai ler que tem aquela IgE específica e vai começar a liberar perforinas e granzimas em cima do bicho. Então ele vai começar a liberar um monte de substância que vai começar a destruir a parte superficial do verme e o verme vai acontecer o que com ele? Vai explodir, vai morrer. Ok? Conseguiram entender bem de forma bem resumida? Fora esse caso de euminto, citotoxicidade, Isso. o CD8 pode estar... O CD8 também faz a mesma ideia, só que com a IgG. Com a IgM. Isso. O CD8 não faz com a IgE. Tá? A IgE vai ser o eosinófilo nesse caso aqui. Beleza. O NK também faz isso. Tá? Mas é o mesmo raciocínio. Entenderam aqui? Então, a IgE serve basicamente para ser produzida contra que tipo de bicho? Eumintos. Contra os eumintos. Mas, por que então, Guilherme? Por que então, Guilherme, que você vai ter IgE contra o leite de vaca? Por que então você vai ter IgE contra o ácaro? Por que então você vai ter IgE contra o camarão? Por quê? As coisas que eu falei tem o que em comparação entre elas? Elas são proteínas. Tudo que eu falei são proteínas. O bicho que a gente está falando, o euminto, são proteínas grandes, de alto peso molecular. Então o ácaro vai ser proteína de alto peso molecular que vai estimular essa IgE. O camarão, proteína, tropomiosina, cateira, ele vai estar no veneno dela. Algo do tipo, você vai ter que ter toda aquela cascata que eu expliquei para vocês. Produzir a IgE, num segundo momento que você se expuser, aí você vai fazer a reação alérgica. Aí você pode fazer anafilaxia. Então, a anafilaxia não acontece na primeira exposição. Ele fala assim pra mim, putz, mas o filho da minha prima, da amiga do fulano, foi a primeira vez que tomou leite e fez uma anafilaxia. Se foi anafilaxia mesmo, e se ele tem IgE específica pro leite, para caseína, para beta-lactoglobulina ou alfa-lactoglobulina, um deles, se realmente tem IgE específica, tinham dado leite para ele em algum outro momento, antes daquela primeira exposição. Onde deu? Pode ter sido no berçário, pode ter sido alguém que deu e você não viu, alguém botou um copinho de leite, um pouco de leite. Algo aconteceu para aquela criança ter sido estimulada. Então, eu só fui comer, isso é muito comum no consultório, a gente escuta muito isso, no dia a dia a gente escuta, eu tenho alergia a camarão. Mas é engraçado, quando eu era criança eu não comia camarão. Mas aí você começou a comer quando? Com 13 anos de idade eu comi, com 18 eu comi de novo e fiz a reação. Porque você produziu IgE específica para o camarão, para a tropomiosina. Então, quando a anafilaxia tem IgE específica envolvida, tem que ter tido toda essa cascata. E é uma hipersensibilidade, uma reação em excesso que não precisava. Todo mundo entendeu? Beijo. Então é o desenho que está aqui para vocês. A célula dendrítica pega o alérgeno, leva até o linfonodo, apresenta o naive se transforma em TH2. Esse TH2 vai ficar ali estimulando a célula B até ela virar um plasmócito produtor de IgE. A IgE vai liberar, vai cair no sistema, e ela caindo no sistema, o eosinófilo ia matar o euminto. Mas na alergia, o que acontece? Na alergia, além do eosinófilo ter matado o euminto, na alergia, além disso ter acontecido, vai acontecer o quê? A IgE, ela vai se grudar na superfície do mastócito e na superfície do basófilo.
por que que a IgE vai ser tanto um receptor quando ela grudar, ela vai ser um marcador para ela quando ela grudar no eumito, quanto ela vai precisar de uma outra célula ainda além do eosinófilo. O eosinófilo já não faz o trabalho? Por que que ela precisaria do mastócito do basófilo? Pra lembrar daquela proteína. Tem uma função mais prática, mais rápida. Liberação O que o mastócito e o basófilo têm em comum? Grânulos. Grânulos, essas bolinhas grandes aqui que guardam alguma coisa dentro. Qual é o principal mediador inflamatório que eles guardam ali dentro? A histamina, que é o grande mediador inflamatório da anafilaxia. Mas tem outros que eles são liberados. Quando a IgE fica aqui grudada no basófilo ou no mastócito, ela fica ali. Se o mastócito tiver contato com o alérgeno, o que o mastócito vai fazer? Vai liberar a histamina. Por que que você precisa da histamina sendo liberada nesse processo alérgico ou na reação contra o eumito? Ela faz vasodilatação. Se ela faz vasodilatação, o que ela vai fazer no seu organismo? O que ela vai fazer no local que está sendo exposto? Ela vai aumentar o recrutamento de leucócitos. Só que leucócito eu preciso no eumito, por exemplo? Eosinófilo. Beleza. Fala. No caso de reação anafilática com primeiro contato. Aham. Normalmente não tem IgE específico envolvido. Se for o primeiro contato da vida, e o paciente não tem IgE específico envolvida, que provavelmente não tem, é outra coisa que está fazendo a reação que está mimetizando uma anafilaxia. Por exemplo, escombroidose. Escombroidose, quando o paciente come um peixe, por exemplo, o atum, já está bem passado, e aquela carne libera mediadores similares à histamina que fazem uma reação parecida com a anafilaxia. Tem que tratar como? Igual a anafilaxia. Mas o paciente não é alérgico ao atum, por exemplo. Se ele comer atum uma outra vez, um atum que esteja bom, não esteja estragado, ele não vai ter nada. Mas existe a possibilidade de ser reação cruzada? Sim, existe. Vou falar aqui na frente. Existe. Existe possibilidade de ter reação cruzada. E a anafilaxia medicamentosa? Também pode acontecer mesmo sem você precisar da IgE. Pode acontecer pelas duas vias, tendo a IgE e não tendo a IgE. Vai ter que ser cada caso avaliado. Na liga mesmo a gente tem quase umas 5 aulas só de medicamento. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns que podem dar anafilaxia mesmo sem você... pode estimular o mastócito, né? Logo dar anafilaxia também, mesmo sem você ter tido exposição prévia. Tá? Então, vasodilatação é uma função da histamina. Quando vocês ficam aí tendo reação pela histamina, o que mais vocês sentem? Coceira. O prurido vem de onde? Vem dos vasos? É a histamina estimulando o quê? Isso é engraçado, vocês às vezes não se perguntam disso. Se eu falar de dor, todo mundo vai falar assim pra mim: é o sistema nervoso, vão ser os nervos periféricos. Mas se eu falo de coceira, ninguém pensa nessa. Também, o sistema nervoso periférico. Coceira são o sistema nervoso periférico sendo estimulado pela histamina. É uma dor, só que uma dor enganada, não é uma dor. É um prurido, é uma defesa. Por que é uma defesa? Por que a gente faz esse movimento quando coça? Isso é evolução. É uma evolução que você foi tendo com o tempo, seleção natural, e você enfia a unha e arrancar. Quando você arranca, você tira o bicho que está te gerando o problema, você se defende. Possivelmente animais que não conseguiam se coçar morreram no passado e a gente foi avançando com esse estímulo. Então você faz a vasodilatação para o eosinófilo chegar no local e te defender. E você gera coceira no animal para o animal fazer o quê? Enfiar a unha e tirar aquele troço que está... Então o mosquito começou a te picar, começa a dar coceira, o que você faz? Enfia a unha e arranca. Mas o mosquito ele tem histamina, tanto na saliva dele, quanto ele também estimula a nossa histamina. Pelas duas vias, tá? Então vasodilatação e prurido. Se tem vasodilatação, normalmente como é que vai ser a lesão na pele que a gente vai ver? Vermelha. Hiperemia mucosa, eritema e pele, lembra disso? Então vai ser um eritema que você vai ver. Por que vai estar vermelho? Porque vai ter vasodilatação, vai chegar mais sangue naquele local, logo vai ficar mais vermelho. Então você vê uma lesão vermelha, que coça e com característica de urtica, tá? A histamina é característica de urtica. Então eu mostrei para vocês toda a parte de como que acontece, bem resumido, né, óbvio, essa reação para o alérgico e qual é a via fisiológica. Então, fisiológico
É a sua pele te defender, é a tua pele, teu pulmão, teu intestino te defender contra o euminto. O alérgico é a mesma coisa que contra o euminto, só que contra uma coisa que você não deveria ter reação. Então na pele vai ficar vermelho, vai engrossar a pele, pode dar prurido. No pulmão, o pulmão vai acabar fazendo broncoconstricção, por isso que o asmático tem a broncoconstricção. No pulmão vai produzir mais muco, por isso que o asmático tem tosse, tem ronco, tem sibilo, com tosse junto. No intestino pode acabar dando diarreia, sangramento, pode dar a reação anafilática, com o líquido saindo do intestino, saindo das veias e das artérias e indo para o intestino. Então, locais de mucosa e locais de epitélio vão ser muito reagentes à IgE. Por que esses locais reagem muito à IgE? Porque é para onde o euminto entra. O euminto entra pela nossa boca. Quando você come, ele vai parar no teu intestino. Ele pode parar no teu pulmão, não tem síndrome de Lopf que a gente vê. Pode ir no pulmão? Pode ir no pulmão. Você pode ter contato com o euminto, alguma coisa pelo nariz? Pode. Então a mucosa e a pele são muito reativas com o mastócito e com todo esse esquema que eu falei para vocês até agora. Você não vai ver uma reação dessa no pulmão, no coração. Não faz sentido. No fígado não faz sentido. Aqui faz sentido, porque é uma área de exposição externa. Ok? Beleza? Professor, Fala. como tem a reação que fecha blocos, né? Com a sua Isso, é a mesma coisa. Todos os mecanismos. Só que aí, a histamina é o principal. A gente vai ter uma outra aula que eu vou falar de bradicina, mas hoje a gente está falando de histamina. E a histamina vai fazer a laringe, a gente não fala glote. Glote é normalmente o leigo que vai sempre falar glote, né? A gente está falando da laringe. A laringe vai edemaciar, ela vai inchar, porque você vai fazer uma vasodilatação da mucosa. Se a mucosa incha, se ela edemacia, ela vai crescer tanto para fora quanto para dentro. E aí a região da sua laringe reduz de calibre. Se ela reduz de calibre, a sensação que o paciente tem falta de ar. Só que normalmente o paciente também vai ter outros sintomas que eu vou mostrar para vocês. Só um angioedema na laringe isolado é muito difícil. E normalmente tem outros sintomas juntos. Tá? Vamos lá. Só que é só de curiosidade, a gente não vai falar disso hoje. Já tem uma classificação nova que eu botei lá no grupo da Imuno. A gente vai ter aula só para falar dessas classificações novas. Quem passar na prova depois da liga vai ver bastante isso. Nós não temos mais 4 hipersensibilidades só agora, já são 7. Saiu ano passado essa classificação nova. Mas para a aula de hoje continua sendo hipersensibilidade tipo 1, tá? Então por isso que eu não vou falar das outras. É só curiosidade para vocês verem como é que a imunologia é importante para vocês. Aí vocês me perguntaram, Guilherme, tem outras coisas que podem estimular além da IgE e da alergia? A IgE e a alergia que eu expliquei até agora só está aqui. Todas as outras coisas podem estimular o mastócito. Então o mastócito é uma célula muito reativa. Claro, porque é uma evolução da nossa espécie, de outras espécies que têm o mastócito, para ela te defender liberando a histamina para fazer a vasodilatação, recrutar o eosinófilo. Ela é uma defesa rápida que precisa estar ali imediato. Então, outras coisas do nosso dia a dia e outras coisas que você possa ingerir podem estimular. Por exemplo, anti-inflamatório não esteroidal, você pode fazer uma reação que mimetiza uma anafilaxia, que simula uma anafilaxia, e você toma anti-inflamatório a sua vida inteira. Por que hoje eu tive? Porque possivelmente você teve uma reação àquele anti-inflamatório que inibiu a COX. E aí, inibindo a COX, ele estimulou o mastócito por outras vias, e você teve a liberação da histamina. Outro exemplo, opioide. Opioide, quinolona e bloqueadores neuromusculares tem aquele receptor ali, que é o MRGPRX2. Esse receptor é um receptor que a gente descobriu há pouco tempo, tá? E quem fez a cirurgia aqui, cirurgia às vezes cirurgia com anestesia geral, ou uma cirurgia às vezes com uso de opioide, pode ter sentido o que eu vou falar agora. Acordou com coceira no corpo. Isso é muito comum às vezes na cesárea, esterectomia, cirurgias abdominais, o paciente acorda falando que está se coçando. Eu falo, mas por que ele está se coçando? Ele fez alergia à anestesia. O opioide que foi feito durante o procedimento. Ah, então ele tem alergia ao opioide, Guilherme? Não. Ele vai usar opioide outra vez na vida e não teve reação. Por quê? Ele não fez uma anafilaxia. Mas por que ele ficou se coçando? Porque o opioide, de forma direta, pode estimular o mastócito a liberar a histamina. Então, se eu usar uma grande dose de opioide, eu posso acabar fazendo uma anafilaxia em mim, mesmo que eu não tenha alergia a ele? Pode. É o que muita gente morre de overdose usando fentanil, por exemplo.
As drogas opioides, por que o paciente acaba morrendo? Porque o opioide pode estimular diretamente o mastócito e, através desse receptor, liberar a histamina, faz uma vasodilatação sistêmica, faz uma hipotensão absurda, um choque, e o paciente morre. Tem opioides que são mais potentes e opioides que são menos potentes. Por exemplo, o tramal é muito menos potente do que o fentanil. E o O anti-inflamatório também tem essa potência? Não, o anti-inflamatório não. E o anti-inflamatório também não tem esse risco que eu estou falando nesse quesito de overdose aqui. Ele pode gerar outra situação. Não, sim, mas fígado, assim, pode... não tem diferença. Não tem diferença nesse sentido. Você tem anti-inflamatórios que, quanto mais eles inibem COX-1 e 2, eles podem reagir mais. Anti-inflamatórios que inibem, que são mais seletivos para COX-2, o paciente pode nem reagir às vezes. Porque a inibição da COX-1 é que faz reagir. Mas quanto potência no mastócito, não tem diferença. Então, por exemplo, eu tenho reação anti-inflamatória. Qual anti-inflamatório? Quando eu tomo ibuprofeno eu tenho reação. Quando eu tomo cetoprofeno eu tenho reação. Quando eu tomo... A gente avança todo o procedimento de avaliação e a gente às vezes testa um seletivo de COX-2. Quando a gente testa o seletivo de COX-2, o paciente não reage. Por quê? Porque a inibição de COX-1 é muito mais potente nas regiões que a gente usa o anti-inflamatório e nesse estímulo para o mastócito. Entendeu? Então, exemplos de várias coisas. Uma outra coisa, que essa é interessante para vocês. Substância P. As pessoas falam assim, quando eu me estresso, eu me coço muito. Substância P é liberada principalmente pelas células nervosas centrais. Ela é um neurotransmissor muito importante e ela pode fazer degranulação direta de mastócito. Por isso que paciente que tem urticária, paciente que tem angioedema recorrente, quando ele se estressa, às vezes ele se coça muito, ele faz otica. Por que isso? A liberação de substância P que pode estimular a degranulação de mastócito. Então não é ele não é psicogênico, ele não criou aquilo da cabeça dele. É uma base realmente de função orgânica. Essa degranulação pode levar uma resposta muito gerar uma alergia a isso? Tipo, ao opioide, você pode, por conta disso, fazer uma alergia ao opioide? Não. A pergunta A pergunta dela foi a seguinte, por ele fazer essa granulação direto, isso aumenta a sua chance de ficar alérgico ao opioide depois? Não. Você vai ficar alérgico ao opioide se você já tiver a tendência genética de ter essa produção de IgE específica para esse fármaco. Tá? Isso não é uma causa-consequência direta. Eu posso tomar um opioide, me coçar pra caramba, amanhã tomar, me coçar pra caramba, um dia tomar e não acontecer nada. Por quê? Naqueles dias a dose às vezes foi maior do opioide que eu fiz, às vezes foi a velocidade da infusão do opioide que eu fiz, entendeu? A degranulação pode ser direta, mesmo que o paciente não tenha alergia àquilo ali. Tá bom? E tem várias outras coisas que eu não vou ficar destrinchando aqui pra vocês, mas até infecção. Um dia desse eu atendi uma paciente no consultório, que óbvio eu não vou falar o nome, a gente nem tem que falar nada disso, mas a paciente que foi procurar por urticária aguda. Estou com uma urticária aguda, a gente vai ter aula só de urticária também ainda antes da prova. Urticária aguda, urticária aguda, urticária aguda. Eu falei, cara, que urticária é essa? Ela falou, lembra, pô, doutor, de onde veio essa minha urticária? Por que eu estou todo empolado desse jeito e tal? Aí na emergência falaram pra ela, não sei quem falou, falaram pra ela que foi uma coisa que você comeu. Pronto, ela chegou lá falando que tinha uma coisa que ela comeu. Por que a gente fala que é uma coisa que comeu? O pessoal da Liga, eu já falei isso pra vocês. As pessoas normalmente acham que foi uma coisa que comeu, que comida você tem todo dia uma variação muito grande na disposição. Você não toma vários remédios todo dia, se você não tiver, às vezes, uma indicação precisa. Mas comida você faz uma variedade de cardápio no dia. Você come arroz, feijão, carne, abacaxi e manga. Pronto, você já achou que uma dessas coisas te deu alergia. E não necessariamente. E aí eu expliquei isso pra ela, uma pessoa totalmente intelectualizada, entendeu tudo que eu expliquei pra ela. E aí ela falou assim pra mim, mas qual é a principal causa no adulto? No adulto, infecção viral e medicamento. Na criança, infecção viral e alimento. No adulto, infecção viral e medicamento. Eu falei pra ela, você tomou alguma coisa? Pesquisei anti-inflamatório, que é o principal, o paciente toma e nem lembra, que acha que anti-inflamatório não é medicação, né? É vendido de qualquer jeito. O paciente tomou, às vezes, um opioide que já tinha lá, que a gente tinha prescrito para ele há 50 anos, ele tomou, e ela não tinha tomado nada. Eu falei, olha só, ou você teve uma infecção viral, ou você ainda vai abrir um quadro viral nos próximos dias. Ela voltou ontem pra mim. 2 dias depois da consulta, ela abriu chikungunya. Ela já estava produzindo ou IgG, uma IgG que poderia estimular o mastócito, ou a própria infecção estimulou diretamente o mastócito,
ou o sistema do complemento durante o processo inflamatório que estimulou o mastócito, algo estimulou o mastócito dela durante a infecção da chikungunya, que ela gerou urticária aguda. Eu falei, caraca, doutor, pô, fez sentido aquilo que você falou. É isso! Que faz sentido. Faz sentido porque o alimento no adulto é muito raro, a gente já se expôs a muita coisa. Muito raro. Pode ter, claro que pode ter, então que não tem. A criança é mais comum que ainda está no processo de maturação do intestino imunológico. Mas no adulto, medicamento e infecção. E aí ela abriu. Fazia todo sentido. Ah, mas se eu não tivesse descoberto o que tinha feito a alergia nela? Urticária aguda, boa parte a gente não sabe. Boa parte é idiopático. O importante é você tratar e tirar o paciente da urticária aguda. Tratei, tirei ela da urticária aguda e está resolvido. E a chikungunya dela, que ela depois começou a ficar com artrite, é que eu encaminhei ela para o reumato para começar acompanhamento. Tem gente que pode ficar com artrite a longo prazo. Entenderam até aí? Então, um monte de coisa pode estimular diretamente o mastócito. Mas a alergia, quando a gente está falando da anafilaxia, são proteínas, certo? Por isso que tem aquela base com a relação com o eumito. Paciente com alergia à dipirona também é esse processo? A dipirona pode ter IgE específica contra a dipirona, como pode ser direto para essa ação aqui do anti-inflamatório. Tá? O paciente é adulto, e do nada Do nada teve uma urticária. Primeiro você vai pesquisar medicamento e infecção. Medicamento e infecção. Não teve história nenhuma de medicamento, possivelmente infecção. Não teve história nenhuma de infecção, tem que saber realmente se não usou nenhum medicamento. E que medicamentos são os mais comuns? Anti-inflamatório não esteroidal e antibiótico. Aí você vai pesquisar quais são e vai encaminhar para o especialista. Por quê? O problema do generalista, o problema normalmente de quem está na UBS, o problema de quem às vezes atende o paciente e quer ajudar o paciente, não é de má vontade. E que ele acaba, putz, ó, você é alérgico a não sei o que você tomou. E às vezes nem foi o que o paciente tomou e ele fica rotulado. Então a primeira dica que eu dou para vocês é não rotule o paciente como alérgico a coisa A, B ou C. Porque você às vezes está querendo ajudar e você às vezes pode acabar atrapalhando. Você vai rotular ele alérgico a penicilina. Putz, tem um estudo que mostra que de cada 100 pacientes, pelo menos 5 a 10 só dos que falam que tem alergia à penicilina vão ter realmente. Os outros 90, 95 não tem. Mas foram rotulados em algum momento. Por quê? Porque podia estar durante o processo de infecção, tomou amoxicilina, fez uma urticária. Quem fez a urticária? Amoxicilina ou foi infecção? Possivelmente foi infecção. Mas a amoxicilina pode fazer? Pode fazer até IgE específico contra ela. Então tem que ter uma avaliação bem minuciosa e uma conversa que não é feita na emergência. Às vezes o pessoal da emergência fala, foi o abacaxi que você comeu. Cara, reação à fruta é muito raro. Normalmente o paciente tem látex envolvido. Então, cuidado com rotular. Para você não tentar ajudar e acabar falando besteira, ou outra pessoa falar para o leigo, cuidado com o rótulo, tá? Não rotula. Essa é a primeira coisa. Trata, tira o paciente da emergência do problema dele e vai encaminhar ele para o especialista, tá? Porque muita coisa até no próprio consultório a gente não pode fazer. Vários testes que o paciente às vezes acha que vai botar o braço lá e sair fazendo um monte de coisa. Não é assim que funciona. O medicamento é um deles, O né? medicamento é um deles. Se ele teve anafilaxia, você nunca vai fazer teste em consultório. Essa é a primeira regra. Tem que ser em hospital. E muitas vezes você pode acabar precisando provocar ele, dar o medicamento. Vou fazer isso no consultório? É doido. O nosso consultório é consultório 2. A gente tem que ter adrenalina, tem que ter vários medicamentos, tem que ter outro suporte que a gente faz teste para água, que é raro de dar reação, mas pode dar. Agora, medicamento, alimento, hospital ou clínica totalmente especializada que tem até ambulância de pronto atendimento. Tá? O paciente fala para vocês, eu fui no fulano, qualquer, e ele falou para mim que eu tenho alergia a tudo. Interrogue se realmente se isso existe, tá? Então, quais são as reações que podem acontecer normalmente na anafilaxia? Várias sistêmicas, o Potier e o Richer que eu falei para vocês. Como que eles descobriram? Anêmonas do mar, eles viram que cachorros, normalmente os marinheiros que tinham contato com as anêmonas, faziam uma reação sistêmica grave. E eles queriam entender o que era aquilo. Por que eles faziam essa reação sistêmica grave? No caso das anêmonas e no caso de outros animais marinhos, o que acontecia não era a IgE sendo produzida. O que acontecia era o veneno do bicho que conseguia fazer o estímulo e liberar a histamina. Então o veneno pode estimular de forma direta o mastócito, tanto estava escrito veneno ali naquele outro slide, não sei se vocês viram. Essa figura da Asbai é muito boa,
Tem veneno aqui, com certeza eu vou mudar. Se tiver aqui, tem nos outros que eu boto. Mas veneno pode fazer? Tá? Acho que não está aqui não. Venenos podem fazer, então, por exemplo, vocês já tomaram a picada de abelha, de marimbondo, de vespa, né? Já viu que faz uma urtica grande, aquilo incha? O que é que está acontecendo ali? É a liberação de histamina, é fosfolipase A2 que ele libera para destruir suas proteínas. Então o veneno em si pode estimular. E aí eles descobriram através do veneno e depois a gente foi tendo a correlação com a IgE e com os outros marcadores. Até porque eles descobriram em 1900 e pouquinho, 1901, 1902, e a IgE só foi surgir em 1969. A IgE tem 50 anos, é bem recente. Quais são as reações que a gente pode ter? Urticária e angioedema, que normalmente é o que o médico generalista vê e acha que toda urticária e angioedema é anafilaxia. E assusta muito, né, a urticária e o angioedema. As reações do sistema nervoso central, com desmaio, alterações no sistema respiratório, cardiovascular e no trato gastrointestinal. Então o paciente pode ter diarreia, pode ter broncoespasmo, pode ter hipotensão, pode ter síncope, pode ter dispneia e a urtícaria e o angioedema. Vai ter aqui na frente os quadrinhos para facilitar vocês. Primeira coisa, a partir de hoje, vocês viram que eu não chamei em nenhum momento de choque anafilático ou de reação anafilática. Nos últimos anos a gente só bota o nome de anafilaxia. Tá? Então, reações antigamente que a gente chamava de que eram mais graves, a gente chamava de choque anafilático. Quando tinha reação de hipotensão, a gente chamava de choque anafilático. Não é uma verdade, tudo é anafilaxia. Então, da mais leve até a mais grave. Então, daquela que o paciente só vai ter dois sintomas, ele vai ficar bem, conversando com você, sem angioedema de laringe, sem nada, é do mesmo jeito anafilaxia do que aquela que o paciente pode vir a óbito. Então, hoje a gente só chama de anafilaxia. É muito subnotificado, e por isso que eu gosto de dar essa aula para vocês pararem de ficar nessa roda dos ratos, de falar para as pessoas que foi uma urticária e não foi nada, e às vezes foi uma anafilaxia que aconteceu na sua frente, porque a subnotificação é, às vezes, pela falta do conhecimento de reconhecer a anafilaxia. Teve um estudo que o pessoal fez há um tempo atrás, que passou questionário para estudantes de enfermagem e de medicina, e acho que 28% das pessoas só sabiam reconhecer critérios de anafilaxia. Então passa muita anafilaxia por aí, o povo acha que foi nada, foi uma urticária. E reconhece quando? Quando é aquela grave. Aí reconhece. Por quê? Porque os sintomas são muito intensos. No CID-11 agora a gente tem anafilaxia, como CID, até o CID-10 não tinha. E a incidência, ela realmente não se sabe. No Brasil a gente não sabe a incidência de muitas doenças, vocês sabem disso, é muito sabido isso. Mas a anafilaxia, a incidência não é reconhecida, a gente não sabe a incidência real dela. Há pouco tempo o pessoal lá de São Paulo fez, no hospital pediátrico deles, um levantamento de 105 atendimentos de um ano e 102 atendimentos do outro, eles selecionaram casos possíveis e casos prováveis. Você fala, pô, Guilherme, mas é 0,01%. É, mas 0,01%. Cada 1.000 pacientes que você atender, vai aparecer um serzinho por aí. Cada 10.000 pacientes que você atender, vai aparecer uns serzinhos por aí. Então vai ter, vai aparecer na sua frente. Ou vocês pretendem atender menos de 1.000 pessoas na vida de vocês? Vai aparecer, tá? Então tem que saber e reconhecer. 50% deles foram de alimentos, 33% porque é pediátrico, né? 33% foram de fatores que não conseguiram fechar e 13% foi de medicamento. Sim, porque medicamento na criança é o que menos tem. No adulto se inverte. No adulto o medicamento vai para cima e as infecções virais entram aqui em segundo lugar. Coisas que podem piorar a anafilaxia. Tem alguma coisa, Guilherme, que a pessoa pode piorar? Tem. Por exemplo, gênero. Gênero aqui lê esse sexo biológico, tá? Sexo biológico. Mulher, sexo feminino, tem uma tendência a ter uma anafilaxia pior. Você fala, por quê? Pela vasodilatação natural que os hormônios femininos podem fazer. Então já tem uma vasodilatação natural. Essa vasodilatação natural ela pode ser intensificada mais ainda pelo estímulo da histamina naquele processo. Então, normalmente, a mulher pode ter uma anafilaxia pior ou um maior número de anafilaxias. Certo? Idade. Pacientes, os extremos de idade. Então, quase todas as doenças graves que vocês veem. Muito novo ou muito idoso. Muito novo por quê? Ah, mas a criança, o recém-nascido, ele é muito líquido. Esse é o problema, ele perde muito líquido da via cardiovascular, vai para o terceiro espaço e ele acaba fazendo choque e nem tem cara de choque. Porque você olha, mas está inchadinho, está perdendo para o terceiro espaço.
perdendo dentro dele mesmo. E o idoso já é o contrário, o idoso já é desidratado. Qualquer coisa que ele perca por terceiro espaço, ele faz uma anafilaxia. E acaba fazendo uma hipotensão grave. Doenças cardiovasculares, principalmente insuficiência cardíaca, pode piorar. Mastocitose, que é uma condição que o paciente tem muitos mastócitos e mastócitos com alterações genéticas. É uma doença isolada que a gente não vai conversar hoje. Atopia. Atopia lê-se as alergias mais comuns. Rinite, asma, dermatite atópica. Quem já tem rinite, asma, dermatite atópica tem uma tendência maior a ter uma anafilaxia e tem uma tendência maior a ter uma anafilaxia pior. Triptase é um dos marcadores que a gente consegue ver da liberação do mastócito. Dá para pedir na emergência, Guilherme? Até dá, mas o pessoal normalmente não pede, o hospital nem compra. Então, nos hospitais universitários, vocês vão ver. O mastócito libera a triptase junto com a histamina. Como a histamina é muito volátil, a triptase demora mais no sangue, a gente consegue medir ela. Infecção concomitante, então se o paciente já tiver com uma infecção, ele já está inflamado, ele já está com os leucócitos elevados, ele já tem uma tendência maior a liberar mais histamina pelo mastócito. Período menstrual, pela mesma questão do gênero, do sexo feminino. Extrínsecas, uso de medicamentos, mostrei para vocês vários medicamentos. Estresse, pela liberação da substância P e pela vasodilatação que o estresse faz. Privação do sono, pelo aumento do cortisol, pela vasodilatação que faz. E quebra de rotina, quando o paciente muda abruptamente. Viajou e vai comer uma coisa completamente diferente. Viajou e saiu da região dele, tomou um medicamento completamente diferente. Então entra dentro dessa relação. Você fala assim, e atividade física? O que tem a relação a ver? Existe uma anafilaxia que é só relacionada à atividade física. Se chama anafilaxia induzida pelo exercício. Como é que isso acontece? O paciente tem IgE do trigo, por exemplo, que é o principal. Mas quando ele come pão no dia a dia, não acontece nada. Porque ele não reage. Ele não tem tanto IgE o suficiente para poder reagir contra o trigo. Mas um belo dia ele come o trigo, come o pão e vai correr. Quando a gente corre, o que acontece com nossa fisiologia? Aumenta a circulação, aumentando a circulação vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão, vai aumentar a respiração. Se aumentou isso, para onde que o sangue está indo? Qual região o sangue vai mais? Você está correndo. Músculo. Se vai para o músculo, ele vai sair de outras regiões. Quais são as regiões que saem menos? Sai mais? Intestinal. O intestino sofre uma leve privação de sangue. Quando ele sofre essa leve privação de sangue, o alimento está ali sendo absorvido. Você comeu ele tem menos de 1 hora e foi correr. Você acaba absorvendo aquele alimento. Ele fica mais tempo no seu intestino. Aumenta a chance de você ser exposto àquele alimento. Ele não passou rápido. Se o paciente tiver aquela reação, você vai pesquisar. Senão você teria que pesquisar em todo mundo que chega numa academia. Todo mundo que sobe escada. Você teria que pegar e pesquisar todos os alimentos. Não existe isso. Certo? Então a anafilaxia induzida por atividade física Isso. vai ser por outro alimento? Não. As duas principais formas são alimento e medicamento. No caso da induzida pelo exercício. Dentro dos alimentos, o principal é o trigo. Tá? Ah, mas não pode acontecer outra coisa? Pode. Pode. Usa as outras proteínas. Só que aí tem que ter história. O paciente tem que te falar do que. Eu tenho 2 pacientes assim. Os 2 falaram basicamente a mesma coisa. Comi um sanduíche e fui para academia. Meia hora de esteira, só que às vezes ele nem lembra do sanduíche, né? Ele só lembra da academia. Meia hora da esteira, eu comecei a inchar todo, me coçar e desmaiei. Você fala, exercício. Aí você fala, putz, exercício. Se você sabe que já existe anafilaxia induzida pelo exercício, o que você comeu antes de ir para academia? Causa consequência. Aí eles falam trigo. Putz, faz mais sentido ainda. Beleza, aí você vai pesquisar o trigo. Se ele tiver IgE específica, ômega 5 gliadina, que é a proteína do trigo, a principal proteína do trigo, pronto, fecha o quadro. Certo? Ele já levantou a mão. Ela região do ano passado, falou que para diminuir seria menor adrenalina. Isso, adrenalina. Mais adrenalina? A atividade física poderia aumentar? Não, mas a sua adrenalina endógena não é o suficiente. Não é o suficiente para isso. Ela vai conseguir fazer todo o outro efeito que eu perguntei agora. Mas o efeito durante a reação, não. Se fosse assim, o paciente que precisasse tomar um corticoide, o que eu ia falar para ele? Não dorme. Porque teu cortisol vai ficar alto, tu vai ficar ligadão e o cortisol vai ajudar você. O medicamento que a gente faz é para poder auxiliar aquilo que teu corpo já está fazendo.
Mas o teu não tem a capacidade de fazer isso. Entendeu? A dose não tem capacidade. O fato de você fazer atividade física, alguns pacientes, eles sentem coceira. Isso. No corpo. Mas eles não fazem urticária. Isso. Existe uma doença que a gente já falou no dia da urticária, que se chama urticária colinérgica. Inclusive a minha linha de pesquisa do meu mestrado. Mas, quem faz atividade física começa a se coçar, principalmente nos membros inferiores. O que isso acontece? Vasodilatação pela liberação de óxido nítrico durante a atividade física. Aí coça, por quê? Porque o óxido nítrico vai fazer vasodilatação e vai estimular os nervos periféricos. Quando isso mais acontece? Quando o paciente está num processo ainda de ser sedentário. Quando ele ainda é sedentário, quando ele ainda não está fazendo aquilo de forma regular, isso acontece. Deixa alguém um ano parado, do nada vai fazer esteira, ele começa a coçar. Guilherme, eu faço atividade física há 2 anos já. Então, mas com você acontece desse jeito. Aí a gente tem que pesquisar se está tomando um termogênico. Estou falando de você. Mas o paciente está tomando um termogênico. Existem termogênicos que são liberadores de óxido nítrico que coçam. Eu já tive paciente assim. O paciente chegava para mim e falava, parênteses, né? O paciente chegava para mim e falou assim: eu me coço todo dia. Eu falei: todo dia? Todo dia. Pô, eu tendo urticária, o que eu pensei? Urticária? Tá, mas que hora? 5h30. Todo dia 5h30? Todo dia 5h30. Eu falei: tá bom. Mas o que acontece 5h30? Ela nada. Aí eu olhei a menina toda forte, toda malhadona. Falei: ah, ela deve ir pra academia. Ectoscopia, calma, não é preconceito, é ectoscopia, a gente estuda isso. Aí eu olhei e falei: cara, essa menina deve fazer. Aí fui continuando na amnésia, cheguei, faz atividade física? Faço. Quantas vezes por semana? 7. Faz todo dia, todo dia. Falei: todo dia coça 5h30, todo dia coça 5h30. E que horas você faz atividade física? 6. Falei: que interessante. Eu falei: toma alguma coisa? Ela: vitamina. Falei: isso é vitamina, vitamina. Falei: que vitamina? Ah, essas aqui. Aí abriu um texto desse tamanho. No meio tinha taurina, tinha cafeína e tinha liberadores de óxido nítrico. Então ela estava se coçando porque ela estava tomando um termogênico que fazia vasodilatação e quando gerava coceira. Então ela tinha alergia? Não, o que eu falei pra ela? Suspende esse negócio e volta daqui a 15 dias. Aí ela: e algum medicamento? Eu falei: não, tu vai suspender e vai melhorar. Suspendeu, 15 dias depois voltou e não tinha mais nada. 5h30 todo dia. E toma que horas o negócio? 5 horas. Entendeu? Ela tinha alergia ao termogênico que ela estava tomando? Não. Então, não é alergia, não tinha já específica contra o termogênico que ela estava tomando. Ela tinha uma reação fisiológica por vasodilatação. Por isso que a gente fala, né, na imuno assim: nem tudo que coça é alergia. Nem tudo que chia é asma. Você pode pegar algo que está chiando, não é asma. Broncoespasmo não é asma. Nem tudo que incha é angioedema. Vai ser inchado por outra coisa. Então, calma, o rótulo que a gente dá. Nesse caso, a liberação de óxido nítrico é o principal fator. Voltando, as duas proteínas do glúten, né? Ômega 5. Glúten não, é trigo. Glúten. Ômega 5 gliadina é a principal. É a principal. Ômega 5 gliadina. Não é glúten. Confunde glúten e lactose. Vocês vão me dar que glúten e lactose não é alergia. Guilherme, Me faz ter um infarto aqui agora. só a Não, pode perguntar. Roça, não, é porque roça. O óxido nítrico aumenta, estimula a vasodilatação. A vasodilatação e o próprio óxido nítrico conseguem estimular também os nervos periféricos. Por essa vasodilatação, o paciente acaba se coçando. Ele tem que parar, né? Você sabe. Aí ele para de correr e melhora em 5 minutos. Não tem nada pra se tomar pra... Melhorar a forma da atividade física. Mas lembra que a gente já... A menos intensa. Mas normalmente, normalmente o paciente vai fazendo atividade física e vai melhorando. Agora, todo mundo que começa acaba tendo. Tá mudando de live aí? Tá na live? Tá? E vocês estão perturbando a live, então deixa o povo que tá prestando atenção aí. Pelo menos tem alguém? Tá gravando? Tá gravando. Tem uma Tá pessoa. gravando. Oi, uma pessoa, eles estão atrapalhando você. Então, entenderam? Foi? Beleza. Então a gente pode ter vários mecanismos, vários gatilhos diferentes, com gravidades e outras alterações. Por isso que é difícil normalmente a pessoa diagnosticar esse negócio na hora que está aqui. É difícil de diagnosticar, o pessoal acaba tendo complicação em definir critérios. Por que ele tem complicação em definir critérios?
porque tem uma escassez de laboratório. Normalmente a gente não acha medicação, não acha exame laboratorial para fazer e definir que foi anafilaxia. Tem que ter a soma dos critérios e é muito subdiagnosticado. Por que subdiagnosticado? Porque muita gente não sabe reconhecer os critérios. Os critérios foram feitos e já foram modificados e agora a gente tem critérios mais específicos que eu vou falar para vocês. Não tem exame laboratorial que seja específico para você colher na hora e falar, é anafilaxia, você dosa a triptase, mas tem que dosar hoje, ver se ela ficou muito alta, dosar daqui a 15 dias de novo e falar, caiu. Foi anafilaxia mesmo que ele teve. Só que aí o paciente já morreu. Então, sem saber diagnosticar de forma clínica. Por isso que às vezes o leigo acha que a gente tem que pedir um exame laboratorial para diagnosticar alguma coisa. Tem essa necessidade básica. Então, esses são os fatores que atrapalham muito na avaliação da anafilaxia. De forma cutânea, o cutâneo é o principal. Então, o cutâneo ele gera em torno de 90 a 95% dos pacientes vão ter alteração cutânea. Cerca de 90% vai ter respiratório. Até 45% deles vai ter cardiovascular. Depois eu mando para vocês os artigos. Tem artigo em português, em inglês atualizado, e vou botar no final foto para vocês poderem pegar o artigo, tá? Trato gastrointestinal, hipotensão é o principal. Respiratório, broncoescopia brasileira de pediatria, que é um guia prático, que saiu ali, acho que em 2021, mais ou menos. Está super atualizado e está em português para depois vocês lerem. Então aqui, quais são os sintomas? Então, urticária e angioedema são os principais. Depois, dispneia e sibilos como os principais dentro do respiratório. Ataque cardíaco até hipotensão, os principais dentro do cardiovascular. Vômitos e diarreias dentro do trato gastrointestinal. E convulsão, cefaleia. E eu gosto de ensinar isso aqui, inclusive, para os meus pacientes, que tem já específica para coisas que dão anafilaxia de forma recorrente. Por exemplo, camarão, leite, paciente, né? Já teve anafilaxia várias vezes e é adulto. Eu tenho no consultório alguns pacientes com... Então, saber os critérios é tanto importante para a gente quanto para o leigo. Eu acho que isso deveria ser ensinado na escola. Então, o primeiro, a gente bota da seguinte forma. Ter esse aqui, mais pelo menos um desses aqui. Então, o que é esse aqui? Ter o cutâneo, sintomas cutâneos ou de mucosa, mais pelo menos um desses aqui. Mais pelo menos um respiratório, e ou um arterial, de pressão arterial, ou cardiovascular, e ou um gastrointestinal. Então, se o paciente tiver pele, mais um outro sistema, cara, é anafilaxia. Não adianta tratar como urticária, não adianta tratar como, é psicogênica, falta de ar, ele está estressado. O paciente vai piorar. Então, ele tem urticária, tem angioedema e tem sibilo. Tem urticária, tem angioedema e tem diarreia. Tem urticária, tem angioedema e tem vômito. Pronto, já fechou um critério. Isso é anafilaxia. Segundo critério, paciente com hipotensão ou broncoespasmo ou envolvimento da laringe. Entretanto, esse paciente que tenha broncoespasmo ou tenha envolvimento da laringe, você conheça o alérgeno, que ele tem alergia, é anafilaxia. Então, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que eu falei do camarão. O camarão principal no adulto, né? Por isso que eu estou falando dele. O Estácio, de uma forma geral, principal no adulto. Que comeu o camarão, ou comeu um restaurante que às vezes fritaram o camarão na mesma panela da carne. Cortaram o camarão no restaurante japonês na mesma coisa depois de cortar o salmão. Não deram o camarão para o paciente, eles não fizeram isso na cozinha. Mas a contaminação pode acontecer cruzada. Beleza. Ele sabe que ele tem alergia a camarão. Já foi avaliado por um alergista. Comeu o camarão e fez uma hipotensão, é anafilaxia. Ah, mas sem pele, Guilherme? Sem aparecer urticária? Sem aparecer urticária. Comeu o camarão e fez um broncoespasmo, é anafilaxia. Comeu o camarão, fez envolvimento laríngeo, é anafilaxia. Então ele bota aqui, ó, mesmo na ausência de sintomas cutâneos, mesmo sem envolvimento da pele, teve um desses sintomas e comeu, ou tomou, ou foi exposto, picada de abelha, picada de vespa, picada de formiga, algo que ele tenha realmente alergia, que ele saiba realmente, é anafilaxia. Se for só cutâneo. Mas não tem nada que possa ter chamado a atenção. Não tem
Nada que ele saiba que ele é alérgico realmente. É urticária aguda, não é anafilaxia. Se ele sabe, no caso ele dois aqui, ele sabe. Se ele sabe, ele já vira anafilaxia. Mas só a placa sem outros sintomas sistêmicos, beleza. Urticária aguda, antihistamínico seguro. Não foi. Ela começou a ter, ela limpou a mão, não fez placa, mas fez broncoespasmo, anafilaxia. Por quê? Porque é um órgão já que vai dar uma reação grave que o paciente pode morrer. Então, se ele fizer uma angedema de laringe, tu não vai ficar esperando. Bebe aguinha, come pão, faz carinho na cabeça. Vai dar ruim. Eu tenho um paciente no consultório que foi assim, estava num barco, no alto mar, num veleiro, comeu camarão. Ele tinha comido camarão 10 anos antes. O povo falou, não tem alergia a nada, come aí. Aí comeu até o veleiro voltar, o veleiro estava quase dessa melhor. Com angedema de laringe já, urticária. Entendeu? E o problema, eu falo que o problema da anafilaxia é o amigo, ou o vizinho. E faz assim, tu não tem alergia de nada, isso aí foi alguém que mandou você, que ficou te contando essa história. Ou alguém rotulou ele, come aí. Aí ele come, tem mesmo? Reage. É uma maravilha. É uma maravilha. Toma aí pra ver o que acontece. O povo às vezes não tem medo de nada e às vezes tem medo de tudo. O homem é um bicho ruim pra isso. Vocês sabem por que o homem morre cedo, né? Só morre cedo porque normalmente o homem quer um provocar o outro. O cara faz assim, eu duvido tu comer o camarão que falaram pra você que você tem alergia. Aí ele vai comer, tu duvida mesmo? Duvido. O cara vai e come. Tá, mas vamos apostar o quê? Aí aposta, sei lá, cerveja. Olha o nível disso. Tu aposta uma cerveja versus comer o camarão e morrer de anafilaxia. Um pouquinho não vai dar nada. Mas é só um pouquinho. E vou te falar, às vezes o paciente que já é diagnosticado, você já fechou o quadro dele, ele fala assim, e se eu tomar um remédio antes e comer, acontece alguma coisa? Acontece. Caixão e vela preta. Deve dar muito dinheiro ser funerário também, eu falo isso pra eles. Doutor, não faz isso, você vai inventar história. Eu não faço no consultório. Tendo adrenalina, tendo um monte de coisa, eu não faço o teste cutâneo. O ser humano quer comer, engolir. Entendeu? O paciente que ele só tem a apresentação cutânea, pode evoluir? Pode. Por isso que os pacientes que têm história de anafilaxia, se ele fizer a apresentação cutânea, ele tem que ser encaminhado para emergência. Ele ficar, mesmo que não tenha feito todo o sistema, você não tenha fechado a anafilaxia, ele tem que ficar em observação. E ele pode evoluir o outro sistema e virar uma anafilaxia na sua frente. Qual a primeira dose de adrenalina que faz? Como? Assim, o paciente está com um quadro de anafilaxia. E aí o manejo. Isso, mas fica o manejo. Foi o critério? Então, pele mais um segundo tecido e o outro tecido, de uma forma geral, mais alérgico e reconhecido. Teve uma pessoa no Instagram que falou que uma vez foi fazer um exame, avisou que era alérgico a camarão e mesmo assim aplicaram um contraste e na hora começaram os sintomas. Boa pergunta. Possivelmente ela não tem, mesmo que ela tenha alergia a camarão, o contraste tem alguma coisa a ver com o camarão? Não tem. Aí você fala, oi, como assim? Isso é um mito? Iodo. Vamos lá. Se você tem alergia a camarão, você tem alergia ao que do camarão? Principal proteína. É a tropomiosina. Tem tropomiosina no contraste iodado? Não. Mas o contraste é iodado. Eu sempre escutei que era o iodo, então. Então, se for assim, toda vez que a pessoa comer sal no Brasil, ela deveria ter anafilaxia. O sal no Brasil tem o quê? Iodo. Não. A anafilaxia depende da dose, foi o que ela falou. Não adianta comer um pouquinho ou muitão. Depende da dose. Você vai ter anafilaxia, mesmo se comer um pouquinho, passar só a toalha suja, ou comer alguma coisa, ou só o cheiro, às vezes tem paciente que faz anafilaxia. Então, o contraste iodado, ele pode fazer uma reação muito similar à anafilaxia. Estava no slide lá atrás. Porque ele degranula diretamente o mastócito. O contraste iodado degranula diretamente o mastócito. Não há correlação entre o contraste iodado e o camarão. Qualquer um de nós aqui pode fazer uma reação que simule uma anafilaxia tomando o contraste iodado. Pode fazer dermatite de contato. Dermatite de contato. Isso. Eu sei que exame é esse. Mas foi distante a região e
Sim, mas é pela dermatite de contato, porque você coça, mas não anafilaxia. O iodo, lembra, o iodo é um metal. Anafilaxia, iodo não rola, tá? Dermatite de contato pode rolar. Agora, eu tenho alergia a camarão, não posso fazer contraste iodado. Mito total, e que é replicado por gente grande, por especialista, pela galera grande nos lugares. Quem é enfermeiro vai saber que você não faz, por quê? Porque não tem indicação. Então, às vezes, a velocidade da infusão do contraste pode alterar isso. A osmolaridade do contraste, porque como é que é a reação, né? É o estímulo direto no mastócito, ou osmolaridade do contraste. O contraste acaba puxando o líquido e aí você acaba fazendo uma hipotensão importante. Então, o paciente tomou o contraste. Se fosse assim, o paciente não poderia comer peixe, porque tem iodo. Se fosse assim, o paciente não poderia comer sal no Brasil, porque a gente bota iodo no sal. Ok? Então, contraste iodado, o paciente pode ter reação? Pode. A principal forma não é alérgica, não é IgE específica contra contraste iodado. É degranulação direta do mastócito. Ok? E não tem relação entre o camarão e o contraste iodado. Beleza, pessoa que perguntou aí? Fala. Rapidinho, não pode perguntar, cabeça. O contraste iodado induz broncoespasmo? Pode induzir se você fizer uma reação dessa. O asmático não é atópico? O atópico já não tem uma tendência, já não tem uma liberação maior na histamina? Então ele pode acabar piorando porque ele já é asmático. Se ele for um asmático não tratado, então pior ainda. Aí ele pode fazer o preparo. Aí você vai sempre vai ter que ter um acompanhamento de um imunologista para falar, faz preparo nele, não faz preparo. Pode estimular, mas é mais difícil. O contraste iodado é o principal. Certo? Beleza? A pessoa agradeceu. A pessoa agradeceu. A pessoa tem duas coisas diferentes, tá? Para a pessoa entender. Primeiro ela teve uma reação contraste iodado que possivelmente não foi IgE mediada, tá? Vai ter que fazer preparo as outras vezes que tiver que usar, sim. Mas ela não é alérgica ao iodo. Tem que tirar isso da cabeça. Outras coisas que ela comer iodo não vai dar problema nenhum nela. E o camarão sim. O camarão, ela é alérgica ao camarão, tá? Tropomiosina. E quem tem rinite alérgico ao asma, alérgica ao ácaro, muitas das vezes pode também fazer reação cruzada. Quem perguntou de reação cruzada para mim? Reação cruzada ao camarão. Por quê? A tropomiosina do ácaro, da barata, do camarão, é tudo igual. Mas assim, aleatório? Não. Se fosse assim, a gente tinha 40% da população com alergia a camarão. Por quê? 40% da população tem rinite. Não, eu amo camarão com asma. Eu tenho rinite alérgica a ácaro, como camarão, amo camarão e não tenho reação nenhuma. Não, eu estou falando que quem tem rinite, se tiver reação à tropomiosina, também pode fazer reação ao camarão. E às vezes a gente faz até imunoterapia para o ácaro, para tentar reduzir um pouco da reação ao camarão. Interessante, né? Por quê? Porque o processo evolutivo deles como animal, como crustáceo, como artrópode, eles foram usando a tropomiosina. A tropomiosina é a casca deles. Sabe aquela casquinha que a gente quebra quando a gente pisa na barata? Seus matadores de barata. Aquilo ali, aquele crack, aquilo ali tem tropomiosina também. O camarão, quando ele é congelado, ele é diminuído. Se você tirar a casca, você pode diminuir. Tirar a casca e refogar ele. Pode diminuir, mas nunca vou poder te garantir que está sem nada. Sim, pessoas com alergia, né? Quando já é camarão congelado, não causa porque às vezes porque vocês sabem que ele está congelado há muito tempo, né? 2 meses, 3 meses ali. Então ele não foi pescado ontem. Entendeu? Entenderam, gente? Critério? Isso aqui eu vou mandar para vocês porque ficou pequenininho, mas isso aqui são os graus de gravidade, tá? Então, grau 1, vou ler para vocês daqui, ó. Cutâneo e respiratório. Ponto. Grau 2, não dá para dar zoom. Depois eu mando para vocês, está nesse artigo que eu mostrei. Grau 2 e grau 3, quando o paciente começa já a ter broncoespasmo e cólica intestinal. Grau 4 e grau 5, broncoespasmo grave, que não responde a medicamento, e edema já na laringe. Edema na laringe já é grau 4. Grau 5, via aérea alta ou baixa com infalência respiratória, sistema cardiovascular em colapso, e esse é o que o paciente morre. Esse é o que ele vem a óbito.
Depois eu vou mandar para vocês lerem, porque isso aqui não é para ficar gravando. Eu prefiro muito mais que vocês entendam o que é o critério de anafilaxia do que gravar grau da anafilaxia. E se vocês souberem reconhecer, vocês resolvem. Então tá lá, urticária e respiratório, grau 3 e 4 e 5, vai piorando broncoespasmo, a cólica intestinal, até chegar no cardiovascular. Então por que o laboratório é escasso? Isso eu falei para vocês. A triptase é a principal forma de a gente avaliar. A gente poderia avaliar também através de histamina urinária e histamina sérica. E por último, a gente poderia avaliar através de metilhistamina urinária. Só que não tem, e o povo nem lembra que existe. Entendeu? Então, se eu tivesse, Guilherme, tá bom, eu tenho no meu hospital, o que eu deveria fazer? O paciente está num processo de anafilaxia, eu tenho que colher isso e coletar daqui a 15 dias, um mês, para ver se realmente quando ele teve aquele aumento foi anafilaxia. E a histamina urinária? Da mesma forma. E a metilhistamina urinária? Da mesma forma. A diferença é que se o paciente já tiver coletado no passado a triptase e já estava baixa antes e naquele dia aumentou muito, aí eu vou saber que teve anafilaxia. Só que eu vou coletar a triptase de todo mundo que existe no planeta. Não dá. Não faz sentido. Então, laboratório, esquece. Tá? Não faz sentido para vocês. Principalmente com o médico generalista não faz sentido. Beleza. Guilherme, em quantos minutos depois da exposição ao alérgeno o paciente faz a anafilaxia? De 5 a 30 minutos depois da exposição, podendo chegar até 1 hora depois. É raro, muito raro, a gente ver isso aqui, ó. O paciente 6 horas depois da ingestão, da picada, do estímulo que fez a anafilaxia, ele ter a anafilaxia. É muito difícil, muito difícil. Mas, como a hipersensibilidade tipo 1, ela é de poucos minutos, até, vou matar vocês. Eu vou matar que não pode falar matar. Vou fazer vocês prestarem atenção. A hipersensibilidade tipo 1, ela vai de poucos minutos até 6 horas. A gente tem que saber que até 6 horas faz sentido. Eu vou falar, nunca vi mesmo paciente com mais de 1 hora de ingestão fazendo anafilaxia. O que a gente mais vê é até esses 30 minutos. 1 hora na pior das hipóteses. Um paciente teve, se você tratar direito, está resolvido. Mas alguns pacientes podem evoluir para isso aqui, ó. Podem evoluir para bifásica. Ou seja, teve um processo de anafilaxia, você tratou. Horas depois, podendo ser até 8 horas depois, em alguns casos tem descrito até 72 horas depois. Horas depois, o paciente faz uma nova anafilaxia. Você fala, putz, mas você falou que era 5 minutos. Sim, primeiro. Aí tu tratou, melhorou. 8 horas depois ele pode fazer outro processo de anafilaxia, mesmo sem se expor novamente àquele alérgeno. Por quê? Porque o mastócito continua degranulando. Você só cortou o sintoma. Você não fez o mastócito parar de degranular. O antihistamínico, que eu vou falar para vocês na frente, ele bloqueia a histamina, não o mastócito. A adrenalina vai reverter o cardiovascular e a reação da histamina, mas não o mastócito. A gente não vai fazer o mastócito parar de funcionar. Assim como o que você ingeriu ou você foi exposto, ainda às vezes ainda está ali. O que a gente vai fazer é, se for uma picada de um bicho, vai tirar o ferrão. Já tive isso. Na emergência uma vez chegou um paciente com um responsável e a criança com um ferrão. Reação fazendo uma anafilaxia. Eu falei, o que é isso? Não, porque eu escutei que não é para tirar. Eu falei, é picada de cobra que tu traz a cobra, de areia que tu traz areia, mas não, tem que tirar o ferrão. Aí eu arranquei o ferrão. Tava ali ainda liberando o veneno, porque a abelha ela perde, né, o intestino dela, ela perde o junto e fica ali liberando o veneno. E, que maravilha, isso aí. Então, pode acontecer até 8 horas depois. Então, vamos à pergunta para vocês. É para liberar o paciente logo depois que os sintomas dele sumiram? Não. É para o paciente fazer como se fosse um day clinic. É para ele ficar em observação pelo menos 8 horas. Alguém já viu isso acontecer? Muito complicado. Por quê? Porque o povo trata e libera. Porque nitidamente o paciente ficou bem. Ele está bem. Ah, mas aí qualquer coisa ele volta. E se não der tempo?
é anafilaxia, a gente não está falando de resfriado, é de anafilaxia. Então, o paciente tem que ficar em observação pelo menos 8 horas, não precisa internar ele para 72, mas 8 horas sim que são as principais formas da bifásica que são dentro dessas 8 horas. Se ele estiver ali com o médico na frente dele, beleza, vai conseguir resolver rápido. Pode. Nessas 8 horas, se o hospital ele tiver triptase, eu solicito... Pode solicitar triptase na hora? Não, porque ela não vai cair assim. Ela vai cair, mas você muitas vezes não sabe a inicial, entendeu? Ela caiu, mas caiu de quanto? Tava 1.000 e caiu para 900. Pode fizer na admissão. Faz na admissão, você vai fazer na admissão se você tiver, mas não é um critério para liberar. O critério para liberar é clínico, é ele ter a melhora, só que normalmente você pede para esperar 8 horas. O paciente vai brigar com você, vai reclamar, vai falar que ele quer ir embora, você explica para ele que ele pode ter a reação novamente, ele vai te argumentar que se qualquer coisa ele volta. Você fala que não vai dar tempo dele voltar porque ele pode vir a falecer. Explica tudo isso. Lembra disso. E vai deixar ele 8 horas. E se o paciente quiser ir embora? Aí a revelia é ele que quer ir embora, não você. Certo? Entenderam, gente? Quais são as principais causas de ter a bifásica? Aqui, alma sem luz. Quais são as principais causas de ter a bifásica? É o povo não usar a adrenalina porque não reconheceu a anafilaxia ou atrasar o uso da adrenalina. Eu nem acho que a anafilaxia não espera. Alguém já tomou adrenalina aqui? Eu já tomei. Como é que é a sensação? Parece que o teu corpo está queimando de cima para baixo, baixo para cima. Você começa a sentir o coração acelera. A dose é de anafilaxia, não é uma dose para parada cardiorrespiratória. Mas a sensação é muito estranha. O paciente se sente muito mal. Então, um paciente, às vezes, que já fez várias vezes, ele às vezes pede para não fazer, para esperar. Se você esperar, ele vai ter bifásico. Se você esperar, ele pode vir ao óbito depois, fazer um edema de laringe. Mesmo que ele trate? Mesmo que ele trate, porque o tratamento principal é adrenalina. Não, mesmo que ele atrase e ele usando, ele ainda pode... Pode fazer bifásica mesmo assim. Pode fazer bifásica mesmo assim. Então a principal causa da bifásica é atrasar a adrenalina ou fazer dose pequena, por exemplo. No adulto é 0,3 ml até 0,5 ml por dose. Se você fizer 0,01 ml por quilo, igual na criança a gente faz. No adulto, faz 0,2, faz pouquinho, espera. Não vai fazer efeito. Vai melhorar no início? Pode até melhorar, mas depois vai fazer uma bifásica. Então, faça a dose correta, sem medo, ou tem medo de adrenalina, não sei porquê. Faça a dose correta, sem medo, no vasto lateral da coxa, vou mostrar para vocês aqui na frente, e segure o paciente durante 8 horas lá. Ok? Então, o primeiro passo da anafilaxia. Você vai avaliar vias aéreas ou cardiovascular, igual qualquer outro ALS. Você mantém o paciente, viu? Como é que avalia a via aérea ou cardiovascular? Com uma pergunta. Não. Tá respirando. Pouco. Só que aí você vai fazer uma pergunta pro paciente. Você vai olhar pra ele e vai perguntar, tá respirando? Melhor. Via. Aí eu chamo vocês de alma sem luz, vocês não escutam. Não, sem encostar nele. Você vai fazer uma pergunta pra ele. Qual o seu nome, né? Tá tudo bem? Qual o seu nome? O coração dele tá batendo? Porra, se ele te responder, tá batendo? Tá, desgraça. Se é via aérea. Se ele te responder, tá, pérvia? Possivelmente. Ah, tá. Mas qual o seu nome? Já tá valendo. Qual o seu nome? Depois, elimina a exposição do alérgeno, caso tenha algum alérgeno visível. Certo? E adrenalina. Sinceramente, no caso da anafilaxia, é depois que tu chama ajuda. A adrenalina vem antes. Por quê? Porque é a adrenalina que resolve. E ela vai começar a fazer efeito em 1, 2 minutos. É muito rápido. E você vai conseguir tirar o paciente da crise rápido. Quanto tempo de atraso, assim, pra botar a adrenalina do paciente que ele vai ter a bifásica? De 5 a 30 minutos. Mas isso é a hipótese principal da bifásica. Em paciente mesmo, você não atrasando, ele vai ter bifásica. Eu já vi isso acontecendo. Mesmo atrasando, teve bifásica, só que o paciente estava internado.
E aí o plantonista me ligou, ele está reagindo de novo. Eu falei, não deram nada para ele de novo, não fizeram do jeito que tinha. Não fez. Eu falei, então ele está numa bifásica, faz de novo adrenalina. Tá numa o quê? Eu falei, bifásica, faz de novo adrenalina. Entendeu? Porque o povo fala, não, mas não deve ser só um resquício, faz corticoide. Adrenalina. Vai vir depois. Mas o primeiro é adrenalina. Sempre. O problema é que o pessoal esquece isso e tem um medo, porque é muito comum o profissional de saúde ter na cabeça que a adrenalina é parada cardiorrespiratória. Se reverte parada cardiorrespiratória, que não reverte, ela te ajuda a manter o estímulo no músculo cardíaco, que vai reverter. É o sangue passando ali, por isso tem que fazer uma massagem. O pessoal fala assim, se na cabeça está parada cardiorrespiratória de adrenalina, logo se eu fizer adrenalina ele vai parar. Ele vai fazer a cardia, vai morrer. Não, calma. Ele vai morrer se tu não fizer. Ao contrário, então tu vai fazer a dose correta, de 0,3 a 0,5 ml, e ele vai responder. Guilherme, Eu? perguntaram, já teve casos que precisou fazer intubação? Como assim? De anafilaxia? Com certeza. Vários. Faz adrenalina, mesmo com a adrenalina não respondeu, ou ainda esperando que a adrenalina fizesse efeito, fazendo angioedema de laringe intuba. Por quê? Você tem que intubar antes do angioedema de laringe evoluir. Se o angioedema de laringe evoluir e você não intubou, o que você tem que fazer? Primeiro reza, depois de rezar, junto, né? Vai rezando e fazendo. Vai fazer crico. Tracto não vai fazer, porque você não vai na emergência, é muito difícil só se você for cirurgião. Mesmo assim, você vai pedir apoio do cirurgião. Crico não, todo clínico tem que fazer crico. Beleza. Fez a crico, tu garantiu a VL. Ah não, mas ainda dá para passar aqui, a laringe está muito pequenininha, mas dá para passar. Já vi isso acontecer também. Eu passo um tubo menor e o paciente morre. Por quê? A tubação orotraqueal, você vai botar o tubo depois da laringe, você não ter fluxo. Então tem uma medida certa para cada um de nós, não tem? Para o tamanho e peso, a idade, para sexo e peso. Tem. Se tu bota um pequenininho do tamanho de um dedinho, coisa fininha, vai conseguir fazer fluxo no pulmão do paciente? Não vai. Ele vai ter hipóxia do mesmo jeito. Você vai achar que está garantido e não está garantindo nada. Certo? Então, ou intuba logo antes do angioedema de laringe aparecer, ou faz a crico se o angioedema de laringe já estiver acontecendo e evoluindo. Certo? Entendeu? Ah, beleza. Vou só um joinha. Entenderam? E intubar, assim, já intubei várias vezes paciente assim. Paciente de anafilaxia, porque às vezes o paciente demora para ir. Ele sente, ele sabe que ele tem alergia, mas ele fez aquilo, ele tomou um remédio antes de comer, ele toma um histamin, uma cetirizina, alguma coisa em casa, vai enrolando. Quando ele vê que já não dá mais, aí ele vai parar na emergência. Entendeu? Aí ele te liga. Aí já tá ruim. Então a adrenalina, que já vem na diluição 1 para 1000, 1 mg por ml. Foi o que eu falei, 0,5 no adulto, ou de 0,3 a 0,5 no adulto. E na criança de 0,1 mg por quilo. Sendo a dose máxima, a dose do adulto, óbvio, né? Então 0,3 a dose máxima. Passou de 30 a 40 quilos, você vai fazer a dose do adulto, que é de 0,3 a 0,5. Certo? Eu, particularmente, faço 0,5. Não faço 0,3. Mas nas auto-aplicáveis tem 0,3. A maior parte, alguns guideline botam 0,3. Não está errado de 0,3 a 0,5. Ok? Não é 1 ml. 1 ml é na parada cardiorrespiratória. É meio ml. Quantos quilos que começa a fazer da vida? A 12 anos ou 30 a 40 quilos. Que é o tamanho do adulto. Quantas vezes eu posso repetir? Você pode repetir 2 vezes. Com uma diferença entre as repetições de 5 ou de 15 minutos. 5 até 15 minutos. Quanto tempo você espera, Guilherme? Eu gosto de esperar até 15 minutos. Por quê? Porque uma dose, às vezes, pode ser o suficiente para o paciente. E ele já vai melhorar ali naquilo ali. E você vai fazer os medicamentos acessórios juntos. Eu vou mostrar com antistamínico e corticoide. Mas eu sou apressado, meu TDAH está ao máximo, está estressado. Eu posso fazer 5 minutos? Pode. Poder pode. Mas aí tu faz uma. Aí ele não melhora. Passou 5, 10 minutos, está piorando. Faz outra. Então vai muito no seu momento, naquela hora que você está ali. Ok? E 5 minutos, vocês sabem, passa muito rápido na emergência.
Isso é um estalar de dedos. Não pode repetir ainda 2 vezes. Os passos seguintes. Aí é o que o pessoal lembra, não sei porquê. É o antistamínico e o corticoide, que o Fenergan saiu do mercado. Não sei se vocês vão parar de ver no hospital. A Sanofi, que é a empresa que faz o Fenergan, mandou e-mail pra gente falando que ela tirou do mercado. Não tirou o oral, mas tirou o venoso. Agora vai ficar só de fenidramina. O venoso vai ser o principal, provavelmente no SUS vai ser de fenidramina. O antistamínico e o corticoide, ele pode ser feito pelas vias mais comuns. Ele pode ser feito pela via endovenosa, ele pode ser feito por intramuscular, ele pode ser feito por oral, sendo que a gente usa mais qual via na emergência? Qual? A gente usa mais endovenosa, a gente usa mais veia, beleza. A gente usa mais veia, no caso principalmente do corticoide. No caso do antistamínico a gente usa mais IM. Só que eu posso usar oral? Pode. Por que eu posso usar oral até no caso de anafilaxia? Primeiro que eu já fiz adrenalina, já estou tratando, é o tratamento de verdade. Segundo, que tanto intramuscular, quanto venoso, quanto oral vai demorar 20 minutos para fazer efeito. Então o tempo é similar entre essas linhas. Ok? Se é similar, não precisa ter desespero. Ah, mas a língua dele está desse tamanho, ele não está conseguindo engolir. Adoro esse tipo. Vê pro nariz? Não, aí tu faz venoso intramuscular. Mas pode fazer oral? Poderia, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a adrenalina é o que você tem que fazer. Já vai ter feito 3 se você estiver esperando os 20 minutos. Você pode ter feito 3 aplicações. Ok? Então a difenidramina, por exemplo, a prometazina agora esquece, né? Caiu. A difenidramina, por exemplo, 1 mg por quilo. A metilprednisolona, ou a prednisolona, ou a prednisona, ou a hidrocortisona, ou a dexametasona, e vai do que você tiver na sua unidade. Óbvio, coisas básicas que o povo esquece. Posição de Trendelenburg, o que é isso? Colocar as perninhas pro alto. Mas é colocar as perninhas pro alto com um travesseiro ou alguma coisa embaixo da panturrilha? Ou é na ponta dos pés? Calcanhar. Para você poder pegar o sangue que está nas pernas e jogar de volta no sistema. A principal forma de você conseguir aumentar a pressão do paciente. Tá no avião, alguém desmaiou, vai fazer o quê? Levanta as pernas do paciente. Tá doidão, desmaiou, vai fazer o quê? Levanta as pernas. Vai pegar o sangue, jogar no cérebro e vai acordar. Certo? Vasodilatação, levantou as pernas, o paciente acorda. Que isso, magia? Não, sangue, você pegou e botou de volta. Oxigênio, para suporte. Vasopressores, aí se o paciente já começar a ir para um CTI, se você tiver que entubar o paciente, aí você vai seguir a mesma base de qualquer outra emergência que você precisa avançar para um choque ou para uma falência respiratória. Cuidado só na hora de entubar o paciente com 2 medicamentos, Propofol e Fentanil. O Fentanil eu falei hoje para vocês. O que o Fentanil pode fazer e que pode piorar essa nossa história? Degranular mais mastócito. E o Propofol também. Não se sabe, né? Não ficou fechado, mas o que se fala é que o falecimento do Michael Jackson foi por quantidade excessiva de Propofol. Ele pode ter feito uma vasodilatação tão intensa pela degranulação de mastócito que ele veio falecer. Pode ter sido por parada cardiorrespiratória nisso, já que o Propofol também faz relaxamento muscular. Leve, em comparação ao bloqueador neuromuscular, mas faz. Então, cuidado em usar Propofol e Fentanil. O Propofol normalmente a gente não usa na emergência, usa-se normalmente dentro do centro cirúrgico. Mas o Fentanil, ele está lá disposto, está lá para você disposto. Volume, atropina, isso aqui é só uma coisa de curiosidade. Não vou botar nem para quem vai fazer na prova da liga, porque é sacanagem. Mas glucagon. Se o paciente usar um beta-bloqueador, está tomando beta-bloqueador porque ele tem arritmia, está tomando beta-bloqueador porque ele tem insuficiência cardíaca, está tomando beta-bloqueador por algum fator desses, que ele tem enxaqueca, que ele teve uma convulsão cerebral, e ele fez uma anafilaxia. A adrenalina funciona?
paciente está tomando beta-bloqueador e fez uma anafilaxia. A adrenalina funciona? Não estou sendo tendencioso para ela não funcionar, só perguntei. Funciona ou não? Adrenérgico, ele vai estimular que tipo de receptores? Beta e alfa. Alfa, praticamente, o foco dele, principalmente alfa 1, onde? Veias e artérias. Beta 1, coração. Beta 2, pulmão. Então, broncodilatação, aumento do inotropismo e do cronotropismo, vasodilatação central com vasoconstricção periférica, ok? Esses são os estímulos do adrenérgico. A adrenalina vai fazer tudo isso, vai fazer tudo isso. Mas se você perder o beta, ela não faz broncodilatação e não faz o inotropismo e o cronotropismo. Vai ter um efeito parcial. Vou resolver na minha anafilaxia? Se eu não tiver um coração aumentando o cronotropismo, se eu não tiver um broncodilatador para aumentar a oxigenoterapia, não vou resolver, ou vai ficar um resolver meia bomba, uma coisa fraca. Não vai ter pressão suficiente para resolver. Logo, o glucagon, o mesmo glucagon que a gente estuda na endócrino, que a gente estuda no diabetes, o mesmo glucagon tem a capacidade de fazer a vasoconstricção e de conseguir substituir parcialmente essa adrenalina, mas não através de efeito de beta-bloqueador, através de efeito direto de osmolaridade e diretamente no tecido cardíaco. Então, o glucagon pode fazer esse efeito. Então, o paciente que usa beta-bloqueador tem que faz adrenalina, mas faz glucagon junto. Depois eu boto para vocês as doses, que também fica muita coisa. A dose que eu quero que vocês lembrem hoje é a da adrenalina. Tá? Então, se o paciente já tem alergia comprovada, já foi avaliado, tem GE específica positivo, tem todo o quadro, nós alergistas, a gente prescreve a adrenalina auto-injetável. E aí tá lá. No Brasil custa em média de 2 a 5 mil reais, 2 canetas. Não tem no Brasil, não existe liberação pela Anvisa. Então, normalmente, como que é feito? A gente prescreve, não tem problema nenhum de prescrever. Só que o médico, o especialista, está se arriscando toda vez que ele prescreve. Por que isso? Porque não tem liberação da Anvisa. Mas eu vou deixar meu paciente sem adrenalina? Se ele tiver anafilaxia e morrer, de quem vai ser a culpa? Minha, porque eu não expliquei para ele que ele podia ter adrenalina. Então a gente fica na sinuca de bico, na encruzilhada. Por que a Anvisa não libera? Não tenho essa resposta para você. Não sei o fator. Não sei. Não sei se é o dispositivo, não sei se é o tipo de medicação. Até hoje não foi liberado. Então o que a gente faz? A gente prescreve, existem representantes aqui no Brasil que importam, mas custa de que eu falei, de 2 a 5 mil reais, 2 canetas. Com validade de até 2 anos. E a adrenalina tem todo um cuidado, não pode ficar exposta no calor, não pode tomar sol diretamente, senão estraga. E aí o que o paciente às vezes faz? A gente prescreve e o paciente compra e pede para alguém trazer, um parente, alguém que manda, e aí consegue dessa forma. Problema, até por via judicial tem um problema, porque não é liberado pela Anvisa. Então a gente fica muito com as mãos amarradas quando a gente fala disso aqui para o paciente ter em casa a adrenalina dele. Certo? Um paciente minha comprou pouco tempo atrás e trouxe, fez importação. Entendeu? Como fez? Não sei. Por que a gente não sabe? Porque a gente prescreve e entrega para o paciente. Como ele vai fazer? Infelizmente, não tem como a gente saber. Tá? Antigamente o pessoal fazia o quê? Fazia uma coisa bem artesanal, só que era muito arriscado, né? Eu escutei outros colegas falando que pegavam a seringa, botava uma dose de adrenalina ali dentro, passava papel alumínio e dava para o paciente guardar. Cara, olha o que pode acontecer. Qualquer um arrancar aquilo e enfiar no outro, vai ficar estragado, é arriscado. Então é melhor prescrever do que você fazer isso. Ah, mas se o paciente não tiver como, você já prescreveu. Infelizmente, você não tem como dar mais um passo. Aí ele fica com antihistamínico e toma se ele tiver um sintoma de anafilaxia? Não tem essa indicação. O que a gente faz no dia a dia? Pede o paciente ter o antihistamínico, tomar e ir direto para emergência, não ficar esperando. Porque se ele ficar esperando não vai adiantar. Lembra, o antihistamínico demora 20 minutos para fazer efeito. Em menos de 20 minutos ele pode estar com a ajuda dos larinhos. E essa caneta, assim, né? Mas que não seja aceita. É que não é aceita, ela não é liberada pela Anvisa. Tá. Qual é a dose?
0,3. 0,3 para adulto, para criança é calculado. Você calcula 0,01 e prescreve. Local de aplicação, vasto lateral da coxa, por via intramuscular. Todo mundo olhando para mim, escutando de novo. Intramuscular. Vocês escutaram alguém falar e vocês vão continuar escutando as pessoas falarem subcutâneo. Não se faz adrenalina subcutâneo. A adrenalina é intramuscular. Então é intramuscular no vasto lateral da coxa. Ok? Por que no vasto lateral da coxa e não no meio da coxa? Na região medial. Pode fazer na região anterior? Pode. Mas por que a gente não faz no medial? Por que a gente não faz no braço? Ah, e se não tiver perna? Faz no glúteo. E se não tiver glúteo? Faz no braço. Se não tiver braço? Pelo amor de Deus. A gente faz no peitoral maior, procura o maior músculo. Mas, por que a gente faz no lateral da coxa ou na região anterior? Você não pegar femoral. Se você pegar femoral, a artéria femoral, para onde vai parar a adrenalina? Os dedinhos. É a artéria. Os dedinhos, aí vai acontecer o que com os dedos do paciente? Vai necrosar tudo. Por que não faz no braço? No deltoide? Pelo mesmo motivo. A artéria circunflexa do húmero. Se pegar a artéria circunflexa do húmero, dedinhos. Vai perder os dedos, vai perder a mão, o braço. Que vai necrosar. Você está jogando um super adrenalina. E outra, não bota o polegar em cima do negócio não, hein? Tem essa foto aqui que isso é boa. Se você segurar a caneta e ela estiver ao contrário, a agulha vai entrar no teu dedo. Então, só segura ela, não bota ao contrário. Tem uma área para você arrancar a lateral. Eu não trouxe, eu tenho um de simulação, mas eu não trouxe, esqueci. Você tira a tampa da parte que vem a agulha está lá dentro. A agulha não sai, ela está lá dentro, guardada. A parte de cima tem uma rosca, você tira a rosca para tirar o lacre. Você aperta contra a pele, a agulha vai sair lá dentro. Você vai esperar contar de 1 a 15, vai tirar a agulha já vai ter reencampado. Tá? Vai ver. Era isso? Ah, tá. Mas entendeu? Então a agulha intramuscular e não é barriga. Pode acontecer acidente se for mal instruído. Então por isso, prescreveu a minha paciente, os meus pacientes que conseguem, eu vou, ensino, mostro para ele que fazer, mando o vídeo que normalmente tem do próprio fabricante para o paciente saber. Você faz tudo e faz por escrito como ele tem que fazer. Tá? Então, nunca rotular o paciente de vocês, lembra disso. Nunca rotule o paciente, nunca fale que ele é alérgico. Você já viram aquelas tatuagens, né? Aquilo ali é muito controverso, complicado de falar. Porque o pessoal fala assim, mas e quem tem alergia de verdade? Não seria contra, eu não seria contra a pessoa fazer. Não seria contra a pessoa fazer. Mas, qual é o problema de generalizar o fazer a tatuagem? Muitos tatuadores às vezes nem cobram. Sempre lembrar que poderia pedir exame de sangue? Poderia. A gente pede? Não. Na investigação ambulatorial, o médico alergista vai avaliar com IgE específica se tiver indicação, com teste cutâneo se tiver indicação, deu negativo, teste de provocação se tiver indicação, até dessensibilizar, até dar para ele o que ele tem alergia várias vezes durante um tratamento, para tentar parar aquela anafilaxia. Pode fazer em veneno de abelha, de minóptera, pode fazer em alimento, em vários tipos de formas de você fazer essa dessensibilização. A conduta, sempre lembrar de fazer a maravilhosa, e que o povo acha que é uma maldita, mas eu amo, a adrenalina. O povo esquece e a adrenalina é o principal medicamento. Não esqueçam disso. Se vocês lembrarem dos critérios que eu falei hoje e da adrenalina, vocês já estão muito bem. Eu vou mandar isso aqui para vocês, vou pedir inclusive para botar no Instagram depois o link para vocês também. Esse é o guia prático de anafilaxia da Sociedade de Pediatria. Esse aqui é a atualização mais nova, só que ela está em inglês, de anafilaxia. Saiu ano passado, se eu não me engano, acho que foi em dezembro do ano passado. É um texto muito bom para ler, mas não para ler, para aprender a primeira vez. A primeira vez leia-o em português, depois se vocês quiserem vocês leem isso aqui. Isso aqui é um livrinho para leigo, então esse é muito interessante. Está até aparecendo aí, pessoal? Tá. Esse é muito interessante, é para leigo. Esse é da ASBAI, da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que tem um site chamado Anafilaxia Brasil.
que é voltado para anafilaxia. Depois, se vocês quiserem ler, tem artigo médico lá e artigo pro leigo de anafilaxia nesse site, Anafilaxia Brasil. Entra lá e lê, porque o objetivo realmente do grupo de anafilaxia da ASBAI é conscientizar para a gente parar de ter morte por anafilaxia no Brasil. Esse é o site, entra lá, tem área de artigo médico, área de artigo público, não sei se ele está sendo atualizado, tem vídeos sobre anafilaxia, tem várias coisas para poder o pessoal ler, e tem esse livrinho que é para o leigo, mas eu acho interessante vocês terem até a visão do leigo para falar para o leigo. Eu acho que quando a gente fala para o leigo é legal também. Certo? Fechou? Vai. Provavelmente também no corticoide, após tem algum tempo. Depois faz o. Não tem indicação. Não é igual a urticária. A urticária você vai fazer. Porque o tratamento, lembra, é agudo. Tratou, e aí você vai encaminhar ele depois para o especialista. Faz. Só para avisar que o guia de bolsa de anafilaxia da ASBAI, desse ano vai ser feito pela gente. Ah, é? Que bonitinho! Guilherme não segue. Legal. Maneiro. Tem um livrinho também da ASBAI de anafilaxia. Depois eu até trago para vocês verem. Mas é um livro desse tamanho. E uma aula, um livro que tem até 200 páginas. Primeira reação que o paciente vai ter na segunda exposição dele já pode ser uma reação grave ou isso... Desde a primeira pode ser da leve a grave, como a gente infelizmente não sabe o porquê. Porque não depende da dose, né? Então foi o que a gente falou várias vezes, não depende da quantidade. Eu tenho alergia a camarão, tu pode comer um balbó de camarão e ter uma anafilaxia ridícula, como você pode comer um rapinho do camarão e fazer a pior anafilaxia da sua vida. Não tem relação com a quantidade. Você pode ter, nunca teve, se expôs várias vezes, comeu várias vezes camarão e uma vez... Você começar a ter? Sim. Ó, a pergunta dela é boa e aí tem uma coisa interessante para vocês gravarem para a vida de vocês, se algum de vocês tiver filho um dia, se quer para quem já tem filho. É uma discussão da assim, como que você fica alérgico, falando de alimento, né? Você fica alérgico a um alimento, por que outra pessoa não fica? Primeiro, sempre tem tendência genética. Segundo, a exposição ambiental àquele alimento em tempo da vida influencia isso. Por exemplo, comeu antes dos 6 meses, você fala, como assim não comer depois de 6 meses? Quando introduzir alimento é para introduzir tudo. Eu escuto muita gente falar assim, não, eu não vou dar camarão, porque camarão muita gente tem alergia. Amendoim também, né? Vai que ele gere alergia. É o contrário. Por quê? Porque você vai gerar tolerância. Se você não fizer higiene específica para uma comida, fala uma comida que você come todo dia, sei lá, arroz. Todo mundo aqui, alguém aqui tem alergia a arroz? Não. Todos nós temos IgG para arroz. IgG. Eu falei que IgG pode fazer um efeito de neutralização, não falei? A gente faz IgG para tudo que a gente bota para dentro. Para que isso? Para ter tolerância, para você não reagir àquilo. Tem gente que pede IgG para alimento, para ver alergia, não existe isso. IgE. Se você não fizer IgG, você vai fazer IgE? Então se você não se expuser, minha menina aqui da minha família que só comeu com 10 anos de idade camarão. Ela é alérgica a camarão e a outros crustáceos. A janela imunológica é qual mesmo? A janela, para você ser exposto e não ter, Isso. dos 6 meses aos 2 anos. Mas o ideal é antes de 1 ano de idade já se expor a tudo. Ovo, leite, amendoim, camarão, tudo. Por isso que eu falo, tá lá no manual de pediatria, que não tem essa explicação. Mas tá lá assim, dar a comida variada com cardápios diferentes todos os dias e frutas da estação, não tem isso? Se você fizer isso em 1 ano, a criança vai ser exposta a tudo? Vai. Porque todas as frutas de cada estação. E se tu der peixe num dia, carne no outro, frango no outro, já deu 3 comidas diferentes. Porco também? Porco também, tudo. Tudo. Então, a janela é essa. Então, não dá antes de 6 meses é leite. Leite da mãe. Depois de 6 meses, tudo. Tudo. Com leite complementando, óbvio. Leite até 6 meses.
Porque até 6 meses você não tem uma gerar uma alergia específica contra aquilo. Você aumenta a chance de ter a alergia alimentar e depois fazer uma... A vida inteira, ela pode mesmo assim fazer uma tal coisa que acontece, é a escombroidose que eu falei. Come o fruto do mar sempre. Um belo dia comeu o fruto do mar, passou mal. Porque estava estragado. Raramente vai ser alergia específica. Certo? Dúvida, gente? É muito interessante, mas é um mundo. Quem for participar da liga, quem for fazer a prova, a gente vai destrinchando depois, conforme as aulas. As aulas são aulas que eu sempre tento mostrar desde a imunobásica até a doença. Porque só mostrar a doença, vocês perdem. E só mostrar a imunobásica é chato. Toda sinceridade, a imunobásica é chato. Só ela isolada. Então, sempre vai ter essas duas coisas para vocês irem pegando. A próxima aula a gente vai fazer de urticária e angioedema. E aí, eu não sei ainda o dia. Que dia que a gente fechou? A gente vai ver. A gente tinha visto no dia 26. É semana que vem, possivelmente. Na próxima. Mas semana que vem ou na outra, a gente vai ter uma outra aula de urticária e angioedema. Então, quem quiser participar, fica à vontade. Tá? Obrigado, gente. Bota pra gravar. Como que faz? Aqui? Encerrar agora? Nossa. Encerrar agora? Bota aí pra salvar. É aqui? Eu nunca fiz uma live. Vem cá. Boa pergunta. É que encerrar agora? Eu acho É, que né? sim, só tem essas duas opções. Vai. Peraí. Ó. Eu saio Tem um aqui. negocinho pra salvar. Acho que não tem. Gente, eu vou perguntar. Tchau, beijo. Beijo, Gui. Essa câmera mais aqui. Eu acho que aí é pra chamar a pessoa. Boa pergunta, cara. Daqui a garrafa daqui? Eu acho que não é não. Eu acho que sim.